adaptativas e literárias, horta cultivada pelos alunos e um espaço bem viver, que faz com que todos sintam-se livres junto à natureza. Venha nos fazer uma visita, conhecer uma escola que foi idealizada, organizada e ministrada por pessoas que amam e vivem a educação. O Colégio Shalom fica em Campinas, na Rua Ângela Russo Tafner, 50, Countryville. Fone 3269-4400. Colégio Shalom. Educação para superar os desafios do mundo. A loja virtual de calçados e bolsas que as mulheres amam. Estamos falando da Legabi Calçados, tudo em calçados femininos. Sapatilhas, tênis e lindas bolsas para deixar você na moda. Legabi Calçados Femininos e Acessórios. Visite as páginas da Legabi Calçados Femininos no Facebook e Instagram e veja os produtos maravilhosos que a Legabi oferece a seus clientes. Faça suas compras que a Legabi Calçados Femininos entrega na sua casa se for na cidade de Campinas. E se for fora de Campinas, a Legabi envia pelos correios. Entre em contato através do WhatsApp 19 99407 8338. Legabi Calçados e Bolsas Femininas. A loja virtual que as mulheres amam. Anderson Luiz, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo aí, internauta do canal do Grigo. Seja muito bem-vindo a essa resenha dos amigos, a mais essa resenha dos amigos, que com certeza será uma resenha simplesmente maravilhosa. Maravilhosa. Hoje o nosso convidado, daqui a pouquinho a gente já vai apresentar ele. Para quem está no canal do Grigo no YouTube, já está acompanhando, ele já está na telinha. Mas antes eu vou apresentar rapidinho esse timaço da Web Rádio Grigo, que vai fazer parte dessa resenha de hoje aqui, junto com esse convidado maravilhoso. Eu vou chamar ele aqui, ó. Ricardo Mendonça. Grande Ricardo, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo novamente ao Resenha dos Amigos, Ricardo. Boa noite, Anderson Luiz. Boa noite, Ítalo. Ao nosso convidado aí, tem um grande abraço. Hoje, para mim, é um dia muito especial, que para mim é um dos grandes ídolos da minha vida aí, futebolística, é um dos meus ídolos. Então, aguarde aí, vai ser uma resenha maravilhosa. Agradecer por mais uma semana aí, né, de saúde e paz, graças a Deus. E vamos lá para mais uma resenha maravilhosa. Com certeza. Ele também está aqui com a gente, ó, faz parte desse timaço da Web Rádio Grigo. Ítalo Ferreira, o comentarista de peso. Grande Ítalo, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo novamente ao Resenha dos Amigos, Ítalo. Ótima noite para você, meu amigo Anderson Luiz, a voz da emoção, ao Ricardo Mendonça, ao Giovanni e ao nosso convidado aí. Uma satisfação imensa em fazer parte mais uma vez dessa mesa virtual. Enquanto não acaba essa pandemia, estamos no mundo virtual. E lembrando hoje, Anderson, terá o sorteio do La Baunilha, hein? Exato, hoje... Ítalo. Daqui a pouquinho a gente já fala. Você vai falar direitinho sobre esse sorteio delicioso, vamos dizer assim, que mais uma vez o La Baunilha vai fazer para esses amigos nossos, né, da Web Rádio Grigo. Beleza, Ítalo? Beleza, Anderson. Maravilha. Vamos lá. Vamos seguindo aqui com o timaço da Web Rádio Grigo. Giovanni Savi, o talento team da Grigo. Uma ótima noite, Giovanni. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Resenha dos Amigos. Boa noite, Anderson. Boa noite aos amigos da mesa virtual. Boa noite aos ouvintes amigos que estão nos acompanhando mais uma vez. E é isso daí, Anderson. Vamos mais uma vez com um programa com um convidado muito especial para nós aqui, que é uma honra. Como todas as semanas, cada vez mais conquistas. Eu tenho certeza que vai ser uma resenha extraordinária. Com certeza. E ele está aqui também. Estava sumido, estava difícil dele conseguir participar do nosso resenha, mas ele falou assim, que se fosse nem para ele mudar o horário de trabalho dele,
hoje ele não ia perder essa resenha, porque o convidado, ele tem como um ídolo para ele, né? Tá aqui com a gente, Laerte Karnal, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo novamente ao Resenha dos Amigos. Você aí de Recife falando aqui com a gente, né, ô Laerte? Uma ótima noite. Acho que o microfone, ô Laerte. Acho que tá legal agora. Emocionado, é emoção. Tá emocionado. Tá emocionado. Beleza, daqui a pouquinho o Laerte volta, a gente cumprimenta ele direitinho, ele dá uma ótima noite pra gente. E eu vou apresentar esse convidado maravilhoso, primeiramente agradecendo a aceitação dele em participar aqui com a gente de hoje, né? Esse craque, eu digo craque mesmo, porque quem viu jogando sabe o quanto jogou. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente. Eduardo Lima de Carvalho, o grande Edu Lima. Seja muito bem-vindo, Edu Lima. Que prazer tê-lo você aqui com a gente nessa Resenha dos Amigos. Boa noite, Anderson. Boa noite, Ricardo, Ítalo, ao Laerte também. E o Rodrigo, né, que entrou ali. É o Giovanni. Giovanni. Um abraço também. Um abraço também para vocês, uma satisfação muito grande. E vamos tocar essa bola, né? Vamos lá, porque quando a gente fala da carreira, fala do futebol em si, e principalmente do Guarani, né? É um papo muito especial e nós vamos aproveitar ao máximo ao tempo. Aí eu estou vendo que já tem até torcedor do Inter também, aí o Laerte, né, com a camisa do Inter. Tem. Cara. Então, eu fico feliz, estou me sentindo em casa. Exatamente. É uma maravilha. Ô Edu, antes da gente começar essa resenha, né? A gente entra na resenha, o papo começa a fluir tão gostoso que, de repente, eu posso deixar escapar. Por favor, fala pra gente, para os amigos nossos da Web Rádio Grigo, o seu canal no YouTube também. Fala o endereço para a galerinha seguir você lá, se inscrever no seu canal, o Edu Lima, por favor. Olha, Anderson, eu tô até muito surpreso, né? Porque eu não sou assim muito envolvido com a questão da rede social, mas esse tempo que a gente tem estado aí confinado, né, em casa, dá tempo para a gente estudar muita coisa. Então, comecei a pegar as coisas, muita gente legal me ajudando, muito cara bom me ajudando. E aí, de repente, eu tentei me aproximar mais do torcedor para poder contar casos, para poder falar das coisas que faço. Então, resolvi colocar esse canal, é o Edu Lima 11, fica fácil, né? Edu Lima 11 é o meu canal no YouTube e todos os dias eu coloco lá um gol, coloco uma história, conto uma história pessoalmente, né? Pode visitar lá, que eu estou precisando de 1000, né? Tem 2 semanas apenas que eu comecei com esse trabalho aí, o pessoal tem gostado, tem me incentivado bastante, eu tenho recebido mensagens, poxa, daqui a pouco o canal está bombando, tomara que ele bombe igual o meu chute, né? Porque seria muito legal se o pessoal pudesse também estar aí, indo lá, né? Já estou até pegando jeito, passa lá, deixa seu like, né? E se inscreve e compartilha aí com um amigo, né? Se de repente, vamos lá, hoje, 700 bugrinos forem lá e coisa, amanhã eu já estou com 1000, cara. Aí eu já posso, sabe o quê? Pegar uma bola, ir para o campo, bater na bola, né? Colocar uma barreira móvel para poder brincar. Isso tudo, por enquanto, de máscara, né? Mas vamos lá. É esse aí, Edu Lima 11. Muito obrigado, viu, Anderson, pela oportunidade de estar aqui divulgando isso. Imagina. Edu Lima 11, então, aí, amigo da Web Rádio Grego. Edu Lima 11, lá no canal lá no YouTube. Procura lá, Edu Lima 11, se inscreve no canal do Lima. Eu já me inscrevi, eu já estou inscrito no canal e com certeza é muito legal, muito bacana mesmo e tenho certeza que vai melhorar muito mais
São coisas bacanas demais aí que tem já tem e tem por vir ainda nesse canal. Eu vou começar aqui, vamos ver se o Laerte tá saindo som agora aí, Laerte? Tá, agora sim. Aí, agora sim. Uma ótima noite, seja bem-vindo ao Resenha, Laerte. Porra, é. Olha lá, tá contente, né? É isso daí. Poxa, satisfação aí falar com o Edu. Depois eu vou contar uma história aí. Esse cara mudou minha vida, cara. Então faz o seguinte, já pode começar, a resenha já pode começar por você. Fica à vontade aí, Laerte. Cara, a história, eu vou encurtar um pouco a história, senão eu ficaria aqui uma hora e meia falando. Na década de 87, eu fui tentar ser jogador de futebol, né? Aí fui para a escolinha do Inter lá e passei nas peneiras lá, mas aí eu tinha que, como eu não morava em Porto Alegre, eu morava no litoral, acabou que meu pai cortou, porque eu tinha que estudar em Porto Alegre. Eu tinha 11 para 12 anos, aí não deu certo. E, pô, eu fiquei triste pra caramba. Capão ou Tramandaí? Morava em Tramandaí. Morava em Tramandaí. Pronto. Aí, como eu passei lá, eu tinha que ficar estudando em Porto Alegre. Meu pai, sem chance. Tanto é que até hoje eu não converso com ele por causa disso. A gente ficou meio... É uma treta antiga. Mas, enfim. Aí eu fiquei... E eu era 11. Eu tinha a camisa da Plube, eu era 11, eu era o Edu Lima. Eu chegava nas peladas, vou chutar forte hoje, vou fazer aquele driblezinho que o Edu Lima vai na ponta esquerda, ele pisava na bola e adiantava ela e ninguém pegava. Eu fazia um auê lá. Aí nisso meu avô chegou e falou assim, pô, tu nunca foi num Grenal, vou te levar num Grenal então. Aí eu falei, pô, se eu vou num Grenal, se o Edu Lima jogar. Ele falou, pô, o Grenal, o Edu Lima vai jogar, pô, esse Grenal. Aí, ponto, a gente foi lá. Cara, era o Grenal do século, mano. Entendeu? Então, sou seu fã até hoje. Ver você muito perto, naquela época o Beira-Rio tinha a Coreia, né? O do Lima lembra. A torcida ficava ali em cima. E, cara, ver você lá era um momento difícil da nossa família. Meu pai estava se separando. E aí eu via naquilo em você, aquela garra, aquela força, aquela vontade mesmo, era um cara que vestia a camisa mesmo, era um jogador raiz total, partia para cima, brigava, bronqueava com os caras tudo, mas enfim, aquele Grenal foi muito difícil, né? Rubens Minelli tinha o time na mão, era complicado, o primeiro tempo foi complicado, aquele chute do Marcos Vinícius cruzado, aquela bomba do Bonamigo na trave, e eu falei, putz, cara, eu não posso sair daqui, vim ver o Edu Lima pela primeira vez, vou ver a gente perder um Grenal. Cara, aí você cruza aquela bola na cabeça do Nilson. Putz, ele foi... E aí depois teve aquele segundo gol, o Abel Braga foi comemorar, e quando vocês estão ali tudo amontoado, eu tô muito perto. Eu tô na Coreia do lado do Nilson. O Nilson vai comemorar o segundo gol na minha frente, pô. Aí foi um espetáculo. Aí o porquê que você mudou tudo ali, aquela situação toda? É porque eu tive força, cara, entendeu? Não jogar naquela época, para mim, foi muito frustrante, porque era um sonho que eu queria, mas ver o Edu Lima, o cara que eu queria chutar forte que nem ele, fazer tudo, ver vocês ganhar aquele Grenal, ali, puxa, mudou tudo. Eu comecei a virar muito mais torcedor, muito mais apaixonado. A sua filha nasceu em Porto Alegre, né? Eu sei toda a tua história, cara. E é isso aí, uma satisfação enorme. E outra coisa também que eu tenho aqui guardado comigo, naquela época, galera que ia para a Coreia, o sonho de quem ia para a Coreia era ir na cadeira perpétua do Inter, que eram umas cadeiras amarelas que tinha lá em cima. E hoje eu tenho aqui comigo comprada o escoro da cadeira amarela e falando com o Edu Lima. Legal. E a minha esposa que me deu a cadeira. Legal, que joia. Um abraço para a esposa, que ela já está aí, né? Já falou com você. Mas, inclusive, olha só que legal, né? Inclusive, Laerte, hoje eu falei dos bastidores desse Grenal, né? 12 de fevereiro de 1989, mais de 30 anos atrás, né? Um calor danado. 40 graus, tinha mais de quase 80 mil pessoas. Sim, o Beira-Rio comportava... No gigante da Beira-Rio. E
E dá uma passadinha lá no YouTube, que aí você vai ver hoje. Já estou inscrito. Tá o jogo, já está lá o jogo. Já estou inscrito. Né? Tá lá o jogo e eu falando a respeito desse jogo. Foi um jogo assim, um jogo sensacional. O Minelli, eu fiquei sabendo isso depois que eu falei com o pessoal da imprensa lá depois, agora recentemente, que diz que o Minelli, quem falou foi o Alfinete, né? O Alfinete era o lateral do Grêmio. Lateral direito que não te parava. Aí ele foi para o programa e falou que não foi falta. Aí eu peguei e falei para ele, porque depois, em 91, nós jogamos juntos no Atlético, né? No Atlético de Minas, e aí eu falei para ele, Alfinete, não foi falta, vai reclamar na federação, não tem problema. Reclama na federação, quem sabe o árbitro volta atrás, cara. Mas agora falando uma coisa aqui muito séria, a questão do compromisso. A gente pode não ter... Um dos motivos que eu abri esse canal no YouTube não foi para falar das coisas do Edu, foi para interagir com pessoas que, sem eu saber, cara, sem eu ter oportunidade de conversar, né, o tanto que essas pessoas gostam de mim, o tanto que as pessoas falam, mas eu sou uma pessoa normal, simplesmente eu estava ali fazendo uma função, e eu creio que quando você tem a oportunidade de realizar seus sonhos, e jogar no Internacional, para mim era um sonho também, porque final da década de 70, eu acompanhei muito aquelas... vocês sabem, Christian, né, para o negócio, né? Eu não sei como é que está aí a pauta de vocês, mas é interessante para a gente poder chegar num ponto legal da conversa. E eu vi aqueles jogos, né? A final do Brasileiro, que o Figueiredo fez o gol, né? Chama o gol iluminado, sabe? E depois vi um 5-4 no Mineirão a favor do Cruzeiro, também com o Joãozinho, que era o ponto esquerda, arrebentando no jogo, matando a pau, 5-4, jogadores impressionantes. E eu falei assim, cara, eu quero jogar nesse time. Eu vou jogar nesse time e vou fazer um gol. Você jogou no Camp Nou, né? E vou fazer um gol no gol do placar onde o Figueiredo fez contra o Cruzeiro, né? E aí ali nós botamos vários ali na caixinha, né? E eu tenho uma identidade com o Internacional, Porto Alegre. Foram 3 anos que eu passei lá, e a Eduarda, minha filha, né, a caçula, ela nasceu lá, né? E eu fico muito feliz, cara, de toda vez que eu chego em Porto Alegre. Hoje eu tenho amigos lá mesmo, amigos assim, irmãos, que jogam no Inter, né? E que a gente, de uma maneira ou de outra, a gente passa isso, né? A rivalidade, né? Eu nunca vi uma rivalidade, sabe, tão grande quanto um Grenal. Então, nós precisávamos ganhar aquele jogo. Você aí matou a pau, porque primeiro tempo nosso foi pífio, né? Nós tivemos o Casimiro expulso aos 38 minutos, e aí eu já saí meio com a pulga atrás da orelha, porque, poxa, vai tirar um dos 2 atacantes. Ele não ia mexer no Nilson. Porque o Casemiro era o cara que transitava contigo ali na esquerda, né? Ele era o marcador, pô. E aí eu falei, vai meter o volante, né? Mas aí ele confiou no grupo que ele tinha na mão. O Abel chegou e falou, você faz isso? Eu falei, pode deixar que eu faço. E aí eu peguei aquele corredor e eu vou confessar uma coisa para vocês. Se hoje eu tivesse começando a jogar, eu iria querer jogar de ala, né? Porque eu jogava muito de costas para o meu marcador. Era uma marcação individual, a gente ficava de costas. Com o tempo, você vai ficando experiente, você vai ficando mais de lado para você não ter que dominar a bola e girar. Você cria dificuldade do seu marcador. E jogando fazendo aquela função lá, eu pude perceber que, como eu tinha um bom passe, eu poderia avançar de frente, né? Ser mais agressivo de frente.
e poder ter uma visão, né, maior do que quando se tem jogando de costas. Então, para mim, foi assim, uma lição. Coisa que a gente lutou muito, depois tivemos a Libertadores, né? Começou a Libertadores, tivemos um jogo contra o Olímpia lá no Paraguai, fantástico. Depois jogamos no Beira-Rio, perdemos o jogo 3-2, fomos para os pênaltis e perdemos no pênalti, né? Quem era o goleiro do Olímpia era o Almeida, 40 anos de idade, mas são coisas do futebol, e aí depois o Inter é o Inter que todo mundo conhece hoje. Eu acredito que o Grenal do século tenha ficado tão marcado porque não foi uma época de grandes conquistas do Inter, né? Tanto é que foi uma época ali que a gente não conseguia nem ser campeão gaúcho, estava muito difícil. O Grenal do século veio e fez a torcida acreditar novamente. Aí começou a reformulação lá, e o Maurício, que também entra no Grenal, pô, foi fantástico aquele dia lá. Te agradeço por ter passado por nosso time. Tamo junto, Laerte. Vamos trocar figurinha aí e compartilha o canal aí, tá bom? Conto com vocês. Vamos sim. Deu para perceber que é ídolo mesmo, né, Edu? Com relação à pauta, Edu, é o seguinte, eu sempre costumo comentar com os nossos convidados, imagine você sentado numa mesinha com amigos, aqueles que gostam da cervejinha, aqueles que gostam do refrigerante, o milkshake, o suco de laranja, e conversando aquilo que vem na cabeça do assunto sendo futebol. Então, fique à vontade. Beleza? Aqui você é o dono da conversa, vamos dizer assim, hoje. Eu só vou falar uma coisa que eu esqueci de falar para todos os amigos da Web Rádio Grigo, que hoje é dia de sorteio. Aliás, não um sorteio. Nós vamos ter 2 sorteios hoje. Da bola, que o pessoal que já está participando desde do outro programa, né, a segunda bola no mês que vamos estar sorteando, eu vou colocar o Giovanni aqui na tela. Ô, Giovanni, mostra a bola aí para os nossos amigos aí, essa bola topper de futebol de campo oficial. Um oferecimento aí foi do nosso amigo Norberto Crispim, da Coluna do Norba, do nosso site. Aí, inclusive, ele fez uma homenagem para você, viu, Edu Lima? Ele fez uma matéria já sobre você, ele conversa, ele escreve, né, sobre ex-jogadores, e uma dessas homenagens foi para você. Aliás, escreve muito bem, e ele doou 2 bolas, uma já foi sorteada, né, no meio do mês, e essa bola vai ser sorteada hoje também. Então, essa bola, você vai fazer o quê? Vai mandar, o amigo ouvinte, né, da Web Rádio Grigo, vai mandar para a gente um WhatsApp. Eu vou colocar o número aqui do WhatsApp agora. Anote aí o número do WhatsApp. Se liga no WhatsApp da Grigo, 19996887958, 996887958. Mande sua mensagem de áudio ou texto e participe. Então é isso daí, 996887958, 996887958. Você vai mandar uma mensagem aqui pra gente, vai fazer uma pergunta, né, de áudio, ou apenas um texto mesmo, para o Edu Lima, para alguém aqui desse timaço da Grigo, e você vai estar concorrendo a essa bola no dia de hoje, né? Esse pessoal que vai concorrer à bola é desde o programa passado. Então, você, para ganhar, vamos dizer, você vai ser sorteado, a gente vai sortear aqui no final, você vai ter uma semana, até o próximo programa, para mandar um printzinho para a gente, dizendo, né, mostrando que você está inscrito no canal do Grigo. Então, você manda a mensagem aqui, se inscreve no canal do Grigo, e se você for sorteado, vai levar essa bola maravilhosa aí. Aliás, o seu Antônio Carlos, que levou, tá chegando o aniversário do seu Antônio Carlos aí, né? Sexta-feira, eu vou lembrar, mas sexta não tem programa, então parabéns, seu Antônio Carlos, que levou a primeira bola, né? Muitos anos de vida para o senhor. E além da bola, para quem participar hoje, né? Vai estar só concorrendo para quem participar hoje. Eu vou colocar na tela aqui o logo, e eu vou pedir para o Ítalo. Ô, Ítalo, por gentileza, o que a La Baunilha vai sortear para a gente hoje? Legal, Anderson. A La Baunilha Delícias Artesanais, em parceria com a Rádio Grigo, fará o sorteio hoje de meio quilo, ou conhecido como 500 gramas, de bala de coco tradicional. Aquela bala de coco sensacional que derrete na boca, hein? Então,
Participe aí do programa, mande sua mensagem, que no final do programa você estará concorrendo, além da bola, o sorteio do La Baunilha, 500 gramas, meio quilo de bala de coco tradicional. Posso falar do La Baunilha aqui, Anderson? Deve, Ítalo, por favor. Beleza. La Baunilha, delícias artesanais. Trabalhamos com bolos simples, bolos decorados, brigadeiro, beijinho, tudo de doce para a sua festa. Final de ano está chegando e o La Baunilha vai trabalhar com panetone, chocotone recheado. Então, La Baunilha Delícias Artesanais fica aqui na rua Joanópolis, 668, Cidade Jardim, Campinas. O telefone é o nosso WhatsApp, 99312-2336. 99312-2336. Você fale com a Cristiane no La Baunilha Delícias Artesanais. Bacana demais. Então, é só você mandar o WhatsApp aqui pra gente. Ô, Edu, voltando, né? Lá no início da sua carreira, você começou no futebol de salão, correto? No Cruzeiro? Correto. É isso? E aí, Isso como mesmo. que foi essa trajetória sua, início de carreira? Olha, meu pai ele veio para estudar em Belo Horizonte. Ele saiu do interior de Minas e minha mãe, com a descendência italiana, a família já torcia para o Cruzeiro. Eu, na época, tinha 8 anos de idade, mas antecipando um pouquinho, meus pais se conheceram num baile do Cruzeiro, né? E se casaram. Então eu sou o primogênito, tem mais um irmão, o Léo, né? Que também jogou nas categorias de base do Cruzeiro, mas resolveu ser dentista, né? Então ele optou por essa profissão e eu fui começar, levado pelo meu pai aos 8 anos, para fazer o treinamento no futebol de salão lá do Cruzeiro. E, incrível que pareça, eu cheguei lá para ser goleiro. Goleiro? Eu tinha mania da camisa amarela do Raul, né? O cara era o ídolo daquela época, e eu cheguei lá, fui fazer um treino. De repente, sobrou uma bola lá da minha área, eu não tinha jeito de pegar de mão, eu fui chutar, chutei, a bola atravessou a quadra, eu fiz o gol, 8 anos de idade, né? E aí o treinador, que era o Lincoln Alves, ele depois convocou meu pai, me chamou também, e falou que a partir daquele dia lá eu ia jogar na linha, né? Então, me colocou na ala esquerda e aí eu comecei. E dos 8 até os 12 anos, eu fiquei no futebol de salão. Com 12 anos, aí eu fui para o futebol de campo, né? E com 16, eu fui profissionalizado lá no mesmo Cruzeiro. Eu tive assim uma vida no Cruzeiro de 12 anos, né? Desde os 8, e eu saí de 20 para 21, quando eu fui negociado pelo Cruzeiro com o Vitória da Bahia. Mas o início foi esse, foi a base muito forte. A base do Cruzeiro realmente sempre foi uma base que sempre promoveu muitos jogadores, e também fora de uma época onde os dirigentes da época eles preferiam contratar jogadores considerados medalhões, né? Jogadores experientes, mas depois o nicho do mercado ficou muito violento e o pessoal começou a olhar mais para a base, até mesmo por uma questão política de clube, né? Então, ali tendo 5 categorias, nós começamos muito bem, e eis que eu tive a oportunidade de jogar um clássico, né? Onde o treinador era o Didi Folha Seca. Ele era o treinador do Cruzeiro. O Cruzeiro entrou contra o Atlético. O time do Atlético era um time fantástico. Para vocês terem uma ideia, o time do Atlético tinha o Nelinho, tinha o Cerezo, Reinaldo, Éder, um timaço. E aí nós entramos, né? Eu com 16 anos, cara. Eu entro nesse jogo aí, porque a nossa categoria ela já tinha sido campeã estadual, e o juvenil, que hoje o nome é júnior, né? A categoria é chamada de júnior. Naquela época não tinha o júnior, era juvenil. Eu estava no infanto e o juvenil disputando a final, fazendo a preliminar desse jogo, Cruzeiro e Atlético contra o próprio Atlético.
Como nós já tínhamos sido campeões, eu fui jogar esse jogo, fui convocado para jogar esse jogo. Ganhamos o jogo de 1-0, né? E dali para frente eu não voltei mais para a categoria de base, fui inserido no grupo de profissionais e comecei minha carreira com 16 anos, muito cedo mesmo, jogando com muitos caras bons e tendo um treinador assim, que era o meu primeiro treinador como profissional, o Didi, foi fantástico e consegui o meu primeiro título junto com o grupo no Cruzeiro como profissional no ano de 1984. Bacana. Ricardo Mendonça, aliás, o Ricardo também, né? O Laerte tá com a camisa do Inter aí, e o Ricardo, aí, ó. O Ricardo tá com a camisa de um outro time que você também fez história, né, Edu? Ricardo, fique à vontade, Edu Lima aí, participando dessa resenha maravilhosa. Pode falar o time. Esse é o Guarani. Ah, tá. Anderson, boa noite. Edu, boa noite. Laerte, meu cunhado, que bom te ver de novo aí. Mandar um abraço pro Marcelinho, nosso sobrinho lá de Andradina. Virou pai hoje. Nasceu o Marcelo Neto. Marcelinho, abraço, fique com Deus. Vai saber o que é ser pai, o que ter preocupação. Que Deus te abençoe. Você acha que é só o Laerte que tem história só? Eu também tenho história e é com o Edu Lima. Edu, é um prazer falar com você, cara. Você nem falar que você, para mim, é um dos maiores ídolos da história do Guarani, para mim. Um dos maiores pontas que eu vi jogar, né? 92, 94 e 96. As suas passagens eu acompanhei todas. E o ano foi 94. Eu até falei essa história no programa do Greger, que participou com a gente aqui, o Greger, goleiro. Aí eu falei, eu fiz uma semana de teste no Guarani, e foi bem na semana que o Guarani estava montando aquele time de 94. Que Amoroso, Luizão e tudo mais. Foi a semana que chegou o Irã no Guarani, chegou o Jorge Luiz. Eu estava ali, eu era goleiro. Eu era o quinto, nem quinto, eu era o sexto goleiro. Eu estava ali fazendo um teste para ir para o Bragantino. É história. Aí, resumindo, acabou o jogo, acabou o treino, Casal Aberto chamou o pessoal, aí você falou assim, Greger, o Greger na época era o quinto goleiro. Você, ô, garoto, foi ele, vamos treinar a falta ali? Falei, Jesus. Aí foi eu e o Greger, puxamos aquele gol móvel lá, vamos lá no CT, puxamos pro meio do campo, você chutando bola, e aí o Greger se virando para pegar. Aí eu falei, ainda falei, né, Anderson, no outro programa, minha carreira futebolística não vingou, mas eu treinei com o Edu Lima. Então, para mim, rapaz, é terrível. Eu e o Greger, novinho, um patinho de esquerda, a bola vinha que nem um guizo, assim, ó, cheio de guizos, e nós se virando para pegar. Mas, cara, prazer demais falar com você. Como falei, para mim, faz parte da história do Guarani. E para mim, eu sou o Grilo desde 75, desde quando nasci. Eu antes, 75, 75. 75. Vou pular essa parte, né? Eu ia falar que você começou a crescer, já tinha uma certa idade já, então. 75. Vou fazer 45 mês que vem. Edu, um dos maiores jogos que eu vi na minha vida foi esse aqui, ó. Ó, eu guardei até hoje, ó. 18 de novembro de 92. Guarani 5, Palmeiras 2. Ó. Aqui. Golaço do Edu Lima. Ó, nesse jogo aí, cara, esse homem fez gol, ele errou pênalti, ele fez 2 gols, ele deu passe pro Edilson. Só não fez chover, cara. O que isso é um jogo de bola esse dia? Cara, Edu. Eu errei o pênalti, né? O Wright anulou um gol de falta. Exato, de falta que você fez. Anulou, aí depois teve o pênalti, eu bati. O César, né, era o goleiro ali do Palmeiras, ele não tomava gol há 600 minutos. Exatamente. Não tomava gol em 600 minutos. E aquilo ali foi um tema da nossa conversa no vestiário. Pô, ele não toma 600, pô, ele não vai fazer mais 90, não. 690 em cima da gente, né? E aí nós fomos com muita decisão ali naquele jogo, e depois o Maurílio foi no fundo, cruzou a bola, o Evaí fez o gol. E eu já tinha perdido o pênalti, né? Exato. Aí eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou ter que correr dobrado, né? Vou ter que correr dobrado para tirar o atraso. E aí nós tivemos assim, uma felicidade muito grande. O Gustavo, né, fez o gol ali de empate, e o jogo ficou empatado, e nosso time era muito rápido. Aquele time lá era muito rápido, era um time muito aplicado, tinha jogadores
tinha uma espinha dorsal muito experiente, né? E foi assim o início, né? Me parece que era o Flamarion ali, né? O nosso querido Flamarion, que começou ali aquele trabalho, e ele dava liderança, ele dava autonomia para a gente poder estar falando com a garotada, e nesse momento aí era aquele negócio, né? A gente tem um dom natural e a gente tem que aperfeiçoar esse dom, né? E os goleiros, a gente ficava assim preocupado, né, com o grupo, porque era muito diferente de hoje, né, Ricardo? Ali eram 16 que iam para o jogo, né? E o treinador podia fazer 3 substituições, 2, e os goleiros treinavam muito, né, cara? E eu tinha que treinar aquela questão, a falta, né? A bola parada, escanteio. Definia muito o jogo, principalmente num campeonato tão duro quanto é o Campeonato Paulista, de muita marcação. Uma bola parada pode ser, assim, bem treinada, bem trabalhada, pode fazer a diferença. Então, é por isso que eu chamava, porque eu acho que tem uma história interessante minha, que uma vez eu cheguei no campo do Cruzeiro, no centro da cidade, em Belo Horizonte, que a própria reação do Palhinha, o Vanderlei Eustáquio de Oliveira, que jogou no Corinthians, né? O velho Palha, esses caras estavam saindo para disputar a final da Libertadores no Chile contra o River Plate, e foram campeões da Libertadores, e eu encontrei com esses caras saindo lá da sede, né? Eu estou contando isso aqui por causa da sua lembrança, né? De garoto, né? Vai bater falta aqui, o Edu vai bater falta. Poxa, aí eu cheguei e não tinha esse negócio de selfie, não tinha nada, era o autógrafo, né? Era o autógrafo. Está lá no YouTube também a história, né? Então, eu cheguei para o Palhinha assim, olhei para o Palhinha, eu falei, cara, esse cara é o Palhinha. A gente não vê um cara desse toda hora assim. E eu, Palhinha, dá um autógrafo para mim. Eu falei, cadê a caneta e o papel? Eu falei, não tem não, mas você pode esperar só um pouquinho que eu vou me virar, eu vou achar a caneta e o papel. Então, assim como o Laerte, como você, a gente também tem essas histórias, né? E a gente guarda isso com muito carinho, porque eu não me esqueço nesse dia, ele passou a mão na minha cabeça 2 vezes, cara. E eu quase não lavei a cabeça, sem lavar a cabeça há muito tempo, porque o Palhinha passou a mão na minha cabeça. Mas eu nunca esqueci isso, né? E aquele jogo ali, esse jogo contra o Palmeiras que você falou, foi um jogo assim impressionante, né? Impressionante, porque o time do Palmeiras era um time que estava com o Otacílio, treinador. O Otacílio estava montando e a Parmalat já estava entrando ali. Né? Tinha César Sampaio, tinha Zinho, tinha Vair, tinha Mazinho. Tinha jogador da seleção ali, cara, e meter 5 em time de seleção, ainda mais no Campeonato Paulista, não é para qualquer time, né? Mas nós fomos lá, jogamos. Aliás, nós não jogamos ali, certo? Nós, vamos falar assim, sem demérito, sem querer tirar sarro, nós tivemos assim um jogo leve, sabe? Nós levamos a responsabilidade, nós tivemos a responsabilidade, mas nós sabíamos que nós poderíamos ganhar o jogo. E ele foi daquela forma, né? Aí depois viramos para 3-1 o jogo, o Toninho fez o gol 3-2, aí nós fizemos 4º, 5º, retribuição minha com o Edilson, teve o gol do Edilson de cabeça, que o pessoal reclama até hoje. Foi 2-1, né? Foi no ela bateu dentro do gol, foi uma jogada muito rápida, Aldinei cruzou, Edilson chegou, mas foi um jogo assim muito, muito bom, deu uma moral muito grande. Aliás, o pessoal ia lá para dentro do brinco, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, né? Eles iam para lá respeitando o Guarani demais. Né? Outros tempos, né? E a gente tirava proveito disso, porque a gente tinha feeling para poder sentir isso aí, né? E tinha garotada, pô, que queria despontar, né? O Edilson mesmo, ele chegou depois, a gente estava numa pré-temporada em Varginha, no sul de Minas, e a Parmalat foi lá e pegou. Ele estava comigo no quarto, né? Porque o Edilson é baiano, eu me casei com a baiana, e
todo mundo conhecia, os caras moravam debaixo lá da arquibancada, e eu chamava o pessoal, hoje você vai comer um filé de peixe lá em casa, vamos embora almoçar. Então, isso criava uma identidade entre a gente, um vínculo entre a gente de família, sabe? É a mesma coisa de vocês aí, pô. Eu vivo, o primo, um abraço que o Marcelo Neto nasceu. É esse tipo de coisa que um time que quer ir para frente, que quer avançar, ele tem que ter. E, graças a Deus, nós sempre tivemos bom relacionamento, e a cidade de Campinas, o Guarani, ele sempre foi um clube que deu essa abertura para que a gente pudesse falar, assim, na cara. Nós vamos falar na cara. Nós aprendemos isso. Por que eu estou falando isso aqui? Porque o meu começo de carreira com 16 anos, os caras que eram mais experientes, eles me chamavam de juvenil, mas me respeitavam, entendeu? E eles falavam para mim a hora que eu tinha que acelerar o jogo e a hora que eu tinha que ter paciência. Eles falavam para mim a hora de bater forte e a hora de bater fraco, sabe? Então, tinha essa dica que era muito importante no seu início de carreira. E, com isso, eu fui levando para esse trabalho da base do Guarani, que sempre teve um trabalho muito bom, 92, 93, e tanto foi que 94, com a grande campanha que nós fizemos no Campeonato Paulista do Brasileiro, o Guarani, o Júnior, foi campeão da Taça São Paulo, dentro do Pacaembu, frente ao São Paulo. E outra coisa, a gente acompanhava os meninos, porque naquele tempo tinha o jogo dos aspirantes, que era preliminar dos nossos jogos, né? Então, a gente ficava ali na expectativa, a gente chegava mais ou menos no segundo tempo, e em vez de ficar lá dentro do vestiário, a gente ia ali ver os meninos. E aí, você chegava lá, você viu o Amoroso, você viu o Luizão, você via isso, você via aquilo, chegava para o professor Carlos Alberto e falava assim, ei, esses meninos aí ajudam pra caramba, cara. Tem que trazer esses meninos para ficar no meio da gente. Mesmo que não for jogar, eles têm que ficar aqui. E assim foi feito, né? E hoje eu não vejo muito isso por causa da correria que é, né? O cara chega, ele não esquenta nem o armário dele, né? E não tem o conhecimento de quem está lá embaixo. Assim como também eu vejo que dirigentes de clubes, eles não têm, são poucos aqueles que entendem mesmo do jogo de futebol, sabe? Na maioria das vezes, tem dirigentes que têm um poder aquisitivo forte, empresas fortes, têm um relacionamento forte para poder injetar o dinheiro ali no clube, né? Mas são poucos os que têm o olho para poder chegar e montar o time. O negócio ficou muito entregue. Nada contra, o empresário, ele está na dele, né? O cara tem que botar, infelizmente, puxa, é a mercadoria que não é hoje, é desde o meu tempo, né? Então, se você estiver rendendo, você vai valer X, se você não estiver rendendo, você vai valer menos X. Então, eu vejo que hoje o trabalho na base ele é muito prejudicado por causa dessa concorrência de jogadores profissionais, né, com a questão dos empresários. Aí. Bacana. Ô, Giovanni, fique à vontade aí, Edu Lima. Giovanni, ô Edu, só para dar um toque, o Giovanni aí que me ajuda aqui, é meu filho, né? Giovanni Sávio, ele é meu filho. Me ajuda aqui, faz parte dessa equipe também aqui da Web Rádio Grego. Ele é enorme, maior que eu, mas ele tem apenas 15 anos, então ele não teve esse prazer de ver o Edu Lima jogar, né? Só que ele, a partir do momento que nós falamos, ele foi lá, olhou os vídeos, isso daí, então ele vê que o futebol, antigamente, os craques eram craques de verdade, né, Giovanni? Fica à vontade aí com o Edu Lima aí, e pode fazer sua pergunta à vontade pro Edu Lima. Pode falar. Anderson, primeiramente, boa noite, Edu Lima. Muito obrigado de ter aceitado o convite aqui, para ter vindo aqui, tirar um pouquinho do tempo para conversar com a gente. E que nem o pai falou, eu não tive a honra de ver você jogar, mas vendo os lances no YouTube e só vendo eles falarem aqui, já dá para ter uma noção do que foi a sua carreira, né? E, Edu, eu queria fazer uma perguntar qual o momento da sua carreira, em qual time você viu que tinha dado certo, que você estava no ápice?
qual que foi o time que não tem só um, mas qual que é o time que você acha que engajou a sua carreira? Eu tive assim momentos, eu tive assim no ápice, alto rendimento mesmo, durante 10 anos, né? 10 anos dos 18, porque tem um princípio que você conta como profissional, mas que você não era, Giovanni, aquele cara ali titular, né? Você estava entrando no time, entrava até você chegar e adquirir seu espaço. E não demorou muito, né? Eu tive a minha saída para o Vitória. Vitória foi o primeiro time realmente que eu disputei os campeonatos, Campeonato Brasileiro. Se você hoje vê que são com os clubes que tem, naquela época era com 64 clubes, né? 64 clubes era muito jogo, era uma disputa muito grande, não tinha essa divisão de Série A, Série B, Série C, né? 64 times ali e você tinha que passar por esse campeonato. Mas o tempo que eu passei de aprendizado, tanto no Atlético Mineiro, Guarani, depois fazendo a sequência, Internacional, né? Foram clubes assim que marcaram muito no meu crescimento profissional, em todos os aspectos, sabe? No aspecto físico, no aspecto técnico, no aspecto de maturidade, né? Então, e também voando, né? Voando, porque eu tinha a oportunidade de jogar nos maiores clubes do Brasil. E clubes que, se você não tivesse alto rendimento, você não teria o seu contrato renovado, né? E era muito complicado, porque a gente fazia um contrato de 1 ano, tinha o problema todo da questão da moeda, a desvalorização da moeda, era trocas de moedas assim incrível. Então, você fazia o contrato com uma moeda, quando você ia renovar seu contrato, já era outra moeda e tudo era muito complicado, era muito difícil. Mas foram, assim, Campeonato Paulista, né, que me deu uma visibilidade maior no Guarani, foi muito importante, porque era um campeonato que era transmitido não só para o Brasil inteiro, mas era transmitido também para fora do Brasil, onde eu tive também oportunidades do Guarani, me transferi para o Japão e depois, mais para frente, em 96, né, me transferi para o futebol da China, que era o 3º ano, 4º ano do futebol profissional chinês. Legal. Giovanni, aproveita que você já está na telinha, vamos dar uma pincelada no WhatsApp, pode ser? Pode ser sim, Anderson, vamos pegar aqui. O Alceu Grigoleto mandou: aos amigos da Rádio Grigo, uma feliz resenha. Abraço a todos e um abraço ao Edu Lima. Grande Alceu Grigoleto, grande abraço, pai. Esse é meu pai, esse daí é a minha fortaleza. Um abraço, obrigado por estar ligadinho demais essa resenha. Um abraço, seu Alceu. O Márcio Paulino mandou: Londrina na área, grande abraço. Olha aí que bacana, Márcio Paulino, bom de bola também. Tinha um belo chute também, viu, Edu Lima? Não sei se ele tem ainda, mas ele tinha um belo tirombaço também. Não era igual o seu, mas o Márcio, olha, vou dizer para você, viu? Tinha um belo petardo, como falam, né? Grande Márcio, lá de Londrina, bacana demais. Um abraço ao Márcio. Cidade boa, Londrina. Bom, né? Eu não conheço para aquele lado, mas sempre ouvi falar que Londrina é muito bacana, muito bacana. Muito legal. Eu passei por lá, eu joguei no Paraná Clube em 96, né? O Campeonato Brasileiro, em 95, e o Vanderlei Luxemburgo era o treinador lá, e tinha um time também, o Paraná Clube, muito bem. Tinha sido campeão já 3 anos seguidos e tinha um timaço. E eu tive a oportunidade de conhecer e também fiz jogos lá no Estádio do Café com a Seleção Brasileira de Júnior, né, quando estava se preparando para o Campeonato Mundial de Júnior em 83, para o Sul-Americano e para o Pan-Americano. Que bacana. Tem mais, Giovanni? Tem mais que eu estou vendo aqui, que tem várias. Vamos ler mais uma? Ou áudio, ou texto? E aí depois a gente lê as próximas. Beleza, Anderson. A Tânia Mendonça mandou um áudio aqui para a gente ouvir. Vamos lá. Oi, aqui é o Ricardinho de Hortolândia. Eu tô aqui para mandar um abraço para todo mundo aí da rádio e um pro meu pai.
Grande Ricardinho tá aqui, né? Usou o telefone da mãe. Aí, Ricardo. Tá ligadinho, Ricardo. O Ricardinho. Ricardo ou Ricardinho? Esse aqui é meu parceiro de estádio agora. Tem aqui, ó. Né? Edu Lima, olha lá, ó. Tchau pra ele. Fala, Ricardinho. Ela vai dar o E aí, Ricardinho? Daqui a pouco tá jogando bola aí também. Agora, tira ele do gol, né, Ricardo? Não. Você sabia que eu até queria, viu? Mas eu falei, não. Porque eu vou jogar bola, né? Ele leva comigo, né? Aí ele, pai, me dá a luva. Foi ele, não. Luva não. Ele aponta, é rápido. Está forte também, viu? Não é canhoto, mas está forte. Já tá lá no Projeto Bugrinho lá já, jogar salão também. Vai fazer gol, que goleiro não ganha dinheiro, não. Hoje ganha mais, né? Mas tá lá no Projeto Bugrinho, o João Paulo tá lá, não tá? Nelson lá, João Paulo, Bozó. Joia. Bozó lá. Maravilha. Bozó mandou uma camisa para mim, autografada. Poxa, fiquei com moral com conta campeão, né? Tá bem caminhado. Tá bem caminhado. Vamos lá, vamos tocar. Igual a sua camisa, só que ela é verde. Sim, eu vi lá que você ganhou lá do seu campeão lá. Perdão, viu, Edu? Esse negócio de internet tem disso, né? A gente vai falar, acaba atropelando. Perdão mesmo, você estava falando, né? Nada, tá tranquilo. Tá, joia, obrigado. Vamos lá. Ítalo Ferreira, Edu Lima, à sua disposição. Legal, Anderson. Antes de falar com o Edu, posso mandar um abraço aqui? O WhatsApp tá bom, porque eu tô saindo toda hora aqui. O WhatsApp chegando aqui. Mandar um abraço aqui pro amigo meu que trabalha comigo lá em Hortolândia, o Erivelton palmeirense, já tá na expectativa aí. Daqui a pouco tem Palmeiras e Santo André. Ele já tá na expectativa aí. Um abraço para ele. Pro Ari Prati. E também tem uma pessoa que está acompanhando a gente aí, Anderson. Já vi algumas entrevistas acompanhando aí. É o Alexandre Girelli, da Inter, lá do Padre Anchieta. O cara gosta muito de futebol, apaixonado por rádio, gosta de acompanhar as entrevistas e está sempre ligado aí na resenha dos amigos. Bacana. Fala para o Alexandre. Gosta de futebol, gosta de rádio? É só participar com a gente aqui. Beleza, vou falar assim. Edu, uma boa noite para você. Uma satisfação imensa em estar dividindo essa bancada virtual aqui com você. Confesso assim que eu lembro quando eu era pequeno, meu tio falava muito Edu Lima, bugrino, né? Ele é bugrino. Graças a Deus eu não herdei isso dele. Brincadeira da parte. Eu fui pro time de Campinas, a Ponte Preta. Então, e ele falava assim, sempre falou muito de Edu Lima. E quando o Anderson colocou lá a entrevista com o Edu Lima, bateu aquele estrago, puxa vida, vou entrevistar um ícone que jogou aqui no time de Campinas. Edu, eu queria que você falasse um pouco da sua passagem pelo Dalian Wanda, né? O Dalian Wanda, e você falou que teve 2 passagens, né, pelos times de fora, e se isso foi um divisor de águas da sua carreira, ou não? Oi, Ítalo, o prazer é todo meu estar falando com você, e assim, é sempre alegria, é mais um amigo, né, que a gente ganha, e uma satisfação independente dessa diferença de cor de camisa. Eu acho que nós devemos preservar, né, aproveitar esse tempo que a gente está passando aí e poder somar, né? Não digo misturar essas cores, porque quando fala misturar, sempre você lembra de choque, né? Misturar as cores, né? Não dá para misturar. Tem a tradição e é uma coisa que tem que se respeitar, tá? Mas a propósito do Japão, eu tive uma proposta do Gambosaka, né? Logo no meu primeiro ano de Guarani, e não houve um acerto para que eu pudesse ir, né? Para o futebol japonês. Seria muito bom. Eu também estava muito bem no Guarani, né? Eu iria ganhar lá um pouco mais do que eu ganhava no Guarani, é pouca coisa. Se fosse, por exemplo,
100% de aumento, 200% de aumento, aí talvez até eu topasse ir, porque o Gambosaka era de uma grande empresa, a Panasonic, né? Então era um timaço também que o pessoal estava montando lá. Só que não houve acordo. Quanto a 97, que foi a minha ida para a China, foi um negócio muito assim de oportunidade, porque a seleção base da China, que disputou a Copa de 2002, ela ficou 2 anos praticamente no Guarani treinando, né? Então, nós tínhamos muito contato com as pessoas, com os empresários, e eles acompanhando a equipe do Guarani, né? Houve assim uma aproximação que viabilizou uma conversa inicial e que pudesse ir para poder jogar lá. Dalian é o nome da cidade. Dalian Vanda é o nome, só que não é Dalian Vanda mais, já depois mudou para Dalian Scheid. É como se você pegasse e como se fizesse desse o mesmo nome das empresas. Por exemplo, Lousano Paulista, depois virou ET Jundiaí, seria mais ou menos isso. Só que, quando eu fui, era o 4º ano do futebol profissional chinês, né? A China, ela sempre foi numa questão de o pessoal, o governo vigiar muito forte. E eles tinham uma maneira de trabalhar lá, e no meu contrato não explicava isso, né? Você teria que fazer testes físicos para poder jogar no futebol da China, e testes físicos pesadíssimos, né? Nós fomos para lá, para uma cidade que ficava a 2.000 metros de altitude, inclusive é uma cidade que tem um centro de treinamento para os clubes chineses, onde os clubes da Europa, os clubes grandes da Europa, como Real Madrid, Milan, eles vão para esse centro de treinamento para poder fazer o marketing deles, né? Então, nós chegamos lá, fomos assim colocados para um ritmo de treinamento muito puxado, 3 vezes por dia, e, como consequência disso, alguns desacordos com a questão do contrato, né? que não falava acerca desse tipo de compromisso que você teria que prestar. E aí foram 40 dias, praticamente, de conversas, de tentar desfazer esse vínculo, né? Então, a minha ida lá foi em 97, eu acabei fazendo uma bela temporada, né? E fui terminar minha carreira no próprio ano de 98, né? Depois que eu retornei lá da Ásia, eu fui jogar no Ceará, né? O Ceará que ontem, né, meteu uma vitória frente ao Fortaleza e já é o finalista da Copa do Nordeste. Então, eu fui para lá e encerrei a carreira em 98 no União São João de Araras. Legal. Bacana. A galera que está acompanhando aqui a resenha deve estar sabendo, né? Acabou no Morumbi. Aqui a primeira partida, São Paulo 2, Mirassol 3. São Paulo está eliminado do Campeonato Paulista pelo Mirassol, né? O futebol tem essas coisas. O regulamento do Paulistão é doido. Tá aí. Primeiro time, né, do interior aí já eliminou o São Paulo, né? Diga lá, Ítalo. A gente tava brincando esses dias, né? 2020 tá tudo bagunçado mesmo, né? Já começou essa pandemia. Ponte Preta seria o time que seria automaticamente rebaixado. Sim. Guarani estaria classificado. Sim. Né? E o que aconteceu? Tudo ao contrário. Tudo ao contrário, é verdade. E o palpite era, eu até falei, o meu palpite era, falei São Paulo, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Ponte Preta passando pelas quartas de finais. Já errei um palpite. Tomara que eu não errou dois.
Eu falei que o Guarani não passava do Ituano também. Aí, ó, errou três, então. Não, mas o Santos, a Ponte Preta não jogou ainda, Ricardo. Calma ainda, por isso que ele errou três, então errou dois. Eu não posso, esse aí eu não posso errar, não, porque esse aí tá valendo cerveja. Legal, olha, e o Edu Lima falou do Ceará, né? O Ceará que venceu, o Ceará do Guto Ferreira, né? Venceu o Fortaleza do Rogério Ceni, tá na final. E a outra partida tá 0-0, né? Aí na Bahia, né, o Edu Lima? Vocês estão na Bahia, certo? Não, eu cheguei ontem, eu estou em Minas, estou em Belo Horizonte. Você está em Minas. Legal, legal. Mas na Bahia, então, continua 0 Bahia, 0 Confiança por enquanto. Todos os jogos, já tem essa semana toda aí, todos os jogos lá, né? Em Salvador, Pituaçu, Barradão, Feira de Santana, até no campo do Bahia de Feira, né, de Santana também. Então, os jogos todos lá. É uma pena, né, que nem o Ítalo falou aí, né, não tem como dar os resultados, né, com essa confusão que está esse início de ano. Mas exato. É questão de, por exemplo, Mirassol é um time que o pessoal sempre foi, né, montou ali rápido para poder disputar, empresários, e pegam jogadores e para colocar no mercado, e os caras, é a oportunidade que eles têm, né? E jogar contra o São Paulo, né? O Guarani teve aí o jogo contra o São Paulo, que poderia, fala que vai jogar com o time reserva, mas se não entrar, aí é responsabilidade que cresce, né? Exato. E aí tem que ter personalidade para poder vencer uma equipe, apesar da gente saber que o São Paulo sempre foi um formador, sempre foi um time que deu toda a condição para os seus atletas crescerem em todos os aspectos falando. Legal. Vamos lá, vamos girar. Pode falar, Ricardo. E já emenda, pode emendar. Só lembrando, né, que o Mirassol, que todo mundo achou que ia ser facilmente batido pelo São Paulo, porque, né, a Ponte levou os melhores jogadores do Mirassol, né, em tese, né, estão na Ponte, né, que é o Camilo. O zagueiro, o volante. A Ponte levou 4 jogadores, né? O Camilo, o Hernandes, o Neto Moura e o Oyama. Numa fase final, Edu, você perder 4 jogadores importantíssimos com o Camilo, que é a base do time. Todo mundo achou que o Mirassol ia ser facilmente batido, né? A preocupação da torcida do São Paulo até então era o quê? Pô, deixa o Guarani ganhar para não perder para o Corinthians, né? Mas perderam antes ainda com o Mirassol. Olha, essa pandemia, cara, esse ano, olha, tem times aí como Ponte, Corinthians, tem que entrar com uma faixa. Obrigado ao Covid, porque mudou o campeonato. Porque até então, Corinthians e Ponte, virtualmente rebaixados e eliminados, hoje são aí postulantes a passar de vaga. E hoje nós tivemos aí Ceará e Fortaleza, o maior clássico do Ceará na Bahia. Tá muito louco o negócio. Mas, Edu, a minha pergunta para você, né? Você falou muito de treinador aí, né? Eu vi aqui na sua história aqui, anotei aqui, que de 2001 até 2006, você foi treinador de base, né, das categorias do Cruzeiro. E em 2007 você foi para o Fluminense de Santana, teve uma passagem por lá. E depois você fez um estágio com o Muricy Ramalho, foi campeão aí. Fala para a gente dessa experiência aí como treinador sua aí. E se você pensa em voltar ainda para ser treinador, ou vai ficar vendo só nos comentários ali? Fala para a gente essa experiência sua aí. Foi assim, primeira experiência na base do Cruzeiro, né? O Cruzeiro me abrindo as portas aí para poder fazer o trabalho. Foi muito legal, porque eu penso o seguinte, que para você treinar um time profissional, você tem que passar pela base. E uma história que eu fiquei sabendo foi a respeito do zagueiro Baresi, que era do Milan, e que o presidente lá do Milan colocou o Baresi para ser o treinador da equipe profissional do Milan. E passou, acho que 2 semanas, o Baresi chegou para o presidente, eu vou ter que ir para a base para poder fazer minha base como treinador, para depois eu poder treinar um time profissional. Então, é importantíssimo que você passe por essa etapa, né, que você não queime essa etapa, é onde você vai ter um aprendizado fantástico e assim, você trabalhar numa base de um clube formador como o Cruzeiro
é espetacular, porque toda a condição você tem, né, de trabalhar, a garotada está sempre querendo ir para o clube como Cruzeiro, e a experiência foi boa. Depois de algum tempo, foram 7 anos, eu saí do Cruzeiro e tive a oportunidade de trabalhar em 2010, me parece, no Colo-Colo de Ilhéus. Tive uma proposta do Colo-Colo de Ilhéus, fomos para lá, fizemos um trabalho, assim como também no Fluminense de Feira de Santana, nas equipes profissionais. O que acontece? Acontece que quando você está habituado a fazer projetos, né, a médio e longo prazo, como nos clubes que têm uma estrutura já de temporada grande, larga, né? Você tem o micro, o meso e o macro ciclo da temporada. Esses clubes de menor, de microciclo, como o Fluminense de Feira e o Colo-Colo de Ilhéus, que disputam apenas o campeonato regional, você não tem tempo para poder formar uma grande equipe, né? E talvez ali eu tenha apanhado um pouco, né, de montar esse time, talvez tenha me faltado essa experiência que hoje eu aprendi muito, passando por esses 2 clubes, né? Eu creio que se eu permanecesse nesses clubes, tivesse a oportunidade, tivesse a confiança dos dirigentes, talvez a gente pudesse montar fazer um grande trabalho juntos e também desenvolver um projeto de base para peças de reposição na equipe principal, com as pessoas da própria região ali, que são porque na Bahia você encontra muito material humano bom para você poder trabalhar. É só ter o espaço para que você coloque esse pessoal. Então, foram essas as oportunidades que eu tive como treinador, e depois eu tive outras prioridades. Mas a questão surgindo, viu, Ricardo, uma oportunidade de poder estar treinando um clube, eu não tenho medo não, cara. Eu não fico muito atrás assim de poder pegar um clube hoje e fazer um trabalho, né, para poder de médio e longo prazo. Espaço curto, aí é besteira, principalmente no começo, né? Onde você chega sem um nome, como você tem um nome como jogador, mas você não tem um nome como treinador, né? E de repente você nem sempre é bem aceito, porque a gente sabe que o futebol é resultado. E infelizmente, né, Edu, a cultura do dirigente brasileiro é essa, né? Não, Edu tá mantido, mas perdeu outro, a torcida pega no pé, que ele faz, joga a torcida, fala o que eles querem, e esse trabalho a longo prazo que você falou aí é cada vez menos, né? Como agora aí o nosso amigo aí, o Fernando Diniz, você acha que ele corre risco aí de não começar o brasileiro? Depois dessa derrota? Ele já havia sendo questionado por alguns, né? Alguns jogos bons, alguns não, mas agora perder por Mirassol numa quarta final do Paulista, você acha que isso aí pesa? Você acha que ele pode não começar a Série A? Não, eu vou te dar, Ricardo, a minha opinião, assim, né? Pela própria característica e cultura do São Paulo, eu acho que ele não sai, não. Entendeu? Eu acho que não tem por que trocar, né? Até porque eu penso o seguinte, os clubes não tem tempo para trabalhar. Não vem me falar que está treinando como deveria, porque não está treinando como deveria. O pessoal, às vezes, está tirando... O pessoal ficou muito tempo parado. Então, é importante que nós entendamos, o torcedor entenda também, que o ritmo de jogo de alto rendimento é muito forte. E esses caras ficaram parados. E você ficar na academia fazendo reforço, fazendo trabalho, não é a mesma coisa, entendeu? O que vai desenvolver mesmo a parte física, que o cara vai ficar solto no jogo, aí o que os caras fazem? Jogam um jogo, 2 jogos, tão bem porque estavam parados, depois trava.
trava, aí depois tem que fazer todo o processo de soltura, né, para que o cara possa desenvolver, e é esse o processo que passa o futebol. Eu me lembro quando eu jogava, às vezes eu chegava de férias, né, às vezes chegava 1 quilo, 1,5 quilo acima do peso, né, que na hora que a gente começava a treinar, daqui a pouco você já estava bem, e nós não tínhamos 30 dias para poder fazer isso, nós tínhamos 10, 12 dias, e o treinamento ali era intensivo. Então, a gente tinha uma subida, depois tinha uma queda, e era programada na competição uma queda de rendimento da equipe. Então, eu creio que o Fernando Diniz, ele foi muito criticado pela fórmula corajosa que ele gosta que o time jogue. Ele gosta de posse de bola, ele gosta... Um processo... Pô, tem vídeos aí no YouTube que às vezes eu vejo, os caras dando quase 50 toques com a posse de bola, mas dando toques, 1, 2 toques e fazendo gol. Quer dizer, paciência, valorizando a bola, mas isso aí é o quê? É cultura, é treinamento. Aqui o pessoal quer chegar tá tocando a bola, o time tá moroso, né? Aí o Ricardo, por exemplo, é o repórter do time, eu estou achando muito moroso. Ele fala lá embaixo, a emissora dele tem uma audiência danada. Aí chega no ouvido do torcedor lá. O cara pega a bola de novo e começa a fazer o mesmo trabalho que o treinador está querendo, entendeu? Por quê? É assim que funciona. Então, o cara tem que estar preparado para isso, né? Tem que estar preparado para sofrer essa pressão e dar sequência no trabalho, né? Tem muitos clubes aí. Clube, por exemplo, que eu vou dizer, como o Cruzeiro, que nunca caiu para a segunda divisão, vai ter que jogar como time de segunda divisão. E a torcida vai ter que olhar o time como um time de segunda divisão. Apesar Ricardo. de... Hein? Apesar de ser... Só desculpa interrompendo, eu não sei se você vai concordar comigo ou não, a gente não pode avaliar um técnico por esses últimos 2 jogos. Não. A gente tem que pegar o contexto todo do campeonato, porque assim, o que eu tô vendo aí, tem muito torcedor aí, até comentário fazendo comparação com o time com 2 jogos. A gente não pode, a gente tem que pegar desde quando o treinador tá campanha toda, né? Exatamente, porque senão você acaba sendo injusto, entendeu? Porque não é 2 jogos, a gente já falou, não é 2 jogos que vai resolver o campeonato. Pode mudar o cenário? Pode. Entendeu? Só que é o conjunto de trabalho que vem sendo feito. Tá aqui um cara que conhece mais que todo mundo, que é do Lima, que sabe muito mais. O torcedor é o quê? É passional. Mas o torcedor... Mas deixa eu falar, Ricardo, o torcedor, Ítalo, ele é um caso à parte. Entenda o que eu estou falando. Sabe o que acontece? Hoje tem um monte de treinador desempregado. Vai seguindo o raciocínio. E tem um monte de empresário que quer encaixar esses caras. Exatamente. E tem muita gente que escuta e começa a falar que tem que trocar. E tem dirigente, como eu falei aqui antes, que não entende nada de bola e que vai na pressão. Exatamente. Outra coisa, esses caras chamam o cara da torcida, sabe? E fala pro cara da torcida assim, ó, na hora que o Ítalo pegar na bola, desce-lhe o pau. Ele é o treinador do time. Você entendeu? Então tem um contexto, né, dentro do futebol que é podre, sabe? Então, se o cara não tiver grife, ele não vai para frente, entendeu? Vamos ver o que acontece, por exemplo, agora com o Carpini, né? Vai para a final, beleza. Mas será que é o mesmo interesse que o pessoal tem? Pelo menos é diferente, é um campeonato mais frio, né? Mas pode se chamar de dirigente uma pessoa dessa qualificação? Na minha opinião, eu acho que você não deve nem chamar uma pessoa dessa de dirigente. Não, mas são as pessoas que estão no cargo como dirigente, mas não são dirigente. Mas são as pessoas que estão no cargo e ficam mais tempo no cargo, porque aceitam qualquer coisa, bate continência. E o cara bom tem um monte de cara. Sabe quem eu encontrei hoje na rua? Eu encontrei hoje com o Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira tem 1 ano e pouco que ele não trabalha. O cara é bicampeão brasileiro. Sabe por que ele não trabalha? Porque o cara ele não aceita cartilha furada, meu.
E quem não aceitar a cartilha furada vai ficar fora. Esse é o grande problema do futebol. É por isso que a Alemanha veio aqui, fez um trabalho e meteu 7 no Brasil. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que ter independência para poder opinar. Né? Hoje, são na os verdade, direitos sabe iguais. o que falta? O que falta, Edu, de verdade, desculpa interromper assim, mas sabe o que falta? Falta pessoas comprometidas com o futebol dentro das diretorias de futebol, entendeu? Não estou falando de um time específico, estou falando no âmbito geral. Falta pessoas comprometidas com o futebol e não tem que deixar a torcida definir lá, colocar a torcida para ficar vaiando. Tem que colocar pessoas que entendam de futebol. Não é pessoas... o cara coloca assim, ó, o treinador perdeu 3 jogos. Porque, assim, time grande, se o cara... É que nem o Muricy fala. A obrigação do cara é ganhar toda quarta e todo domingo. O cara perdeu 3 domingos, tá fora. A verdade é essa que acontece hoje. O cara perdeu 3 domingos, tá fora. Entendeu? Só que, assim, não dá um ouvido pro treinador e falar assim, ó, tá acontecendo isso aqui, precisa mudar isso dentro do time. Não, o presidente prefere muito, muito mais ouvir uma torcida e falar fora fulano, fora ciclano, do que dar um ouvido pro treinador, dar carta branca para treinador, para falar o que está acontecendo dentro do time. Exemplo agora aí, né? O próprio Corinthians, né, o Thiago Nunes. Veio do Atlético Paranaense, super campeão, tudo mais, e não conseguia implantar o seu jogo dele, o time não se acertava. Antes da parada aí, o Corinthians não ia classificar, não vinha jogando bem, e depois da parada aí, eu não sei o que ele fez, se treinou alguma coisa, mas acertou 2 jogos aí, tem 100 pontos, mas o próprio Thiago Nunes é um baita treinador, que eu gosto do estilo dele, mas já tá sendo fritado a óleo quente, tá, né? Igual o Carajé lá na Bahia. Nós temos exemplos. Quer exemplo maior do que o Rogério Ceni? Exato. O Rogério Ceni ídolo foi fritado, pô. Pela diretoria. Foi fritado. Usaram ele como escudo. Concordo com você. Exato. Usaram ele como escudo. Olha que não deu mais. Pegaram o Rogério para a campanha, ganharam e depois fizeram o que fizeram com ele. Aí ele pega e sai, tá? E eu não estou defendendo aqui o Rogério, sabe? Aí ele pega e sai e vai fazer o grande trabalho que ele está fazendo, fez no Fortaleza e voltou para Fortaleza, né? Passou pelo Cruzeiro, aí teve conflito. Por quê? Por que ele teve conflito? Porque ele não se dobrou para os caras. E hoje você vê que os caras que colocaram ele na podre, eles estão separados aí. Mas o Rogério Ceni não fez o... Aí eu falo, que nem você falou agora há pouco, a questão do pular etapas. Você não acha que o Rogério Ceni pulou etapa? Aí caiu na boca da torcida. Aí o São Paulo não aguentou a pressão. Tá bom. Aí aí o Ítalo chega e tem uma proposta da CNN dos Estados Unidos. Você vai ou não vai? Vai, porque o cara confia. O cara confia no trabalho dele, que ele quer fazer. Ele confia no trabalho e se decepciona com pessoas que ele confiou. Essa que é a grande realidade. E o futebol é assim, entendeu? O futebol é assim, ainda mais agora, porque é o dinheiro. Tá todo mundo, você tira o Flamengo, você tira o Palmeiras, tá todo mundo quebrado, né? E os caras continuam batendo gogó, sabe? Ninguém vai para a base, repara, a base só é falada quando tem votação política de clube. Só por causa do conselho dos clubes. Entende? Então, a realidade do futebol é essa. É um monte de gente, e às vezes, é por isso que eu falei que torcedor é a parte. Às vezes, tem torcedor dirigente, sabe? Que faz onda no grupo. Eu já trabalhei com dirigentes torcedores que a gente teve que tomar uma atitude com o cara, porque estava prejudicando o trabalho, estava fazendo onda, chegava para o Ítalo, falava uma coisa,
Ô, Ricardo, você que tem que ser o comentarista do tal jogo. O Ítalo tem que ficar fora. Aí chegava para o Ítalo, falava a mesma coisa, sabe? Começava a criar. Então, é como se você estivesse andando num campo minado, cara. Então, você tem que ter paciência, você tem que ter experiência no tratar com as pessoas, né? E é por isso que os títulos, quando você conquista, você vê jogadores chorando, porque eles não sabem que, entendeu? É um negócio muito complicado, é um negócio muito difícil. E o cara que começou lá no Guarani, querendo fazer, e entra como profissional, e começa a jogar, e começa a ver a dor que dá o bastidor, aí o cara fala, meu Deus do céu. E às vezes o cara olha assim e fala, agora não dá nem tempo de eu voltar. Não dá nem tempo de eu voltar, de eu parar, porque eu já comecei aqui, eu tô indo. Então, torcedor é um caso... Torcedor é o que o Ricardo falou, é passional, ele tem o direito de poder vaiar, de poder bater palma, ele tem, sabe? Mas teve um presidente num clube que tirou os benefícios da torcida e a torcida falou que tinha que ter impeachment do presidente. Assim não funciona, cara. E assim você vai fazer o quê? Eu não estou sabendo o que está acontecendo na Ponte Preta. Aliás, eu tenho um grande parceiro lá, parceiro seu, João Brigatti, um abraço para o João Brigatti, jogamos na seleção juntos, né? Seleção brasileira. E o que importa é a gente ter a questão do caráter, né? E quanto mais tranquilo você for, e segundo a sua pergunta, né, Anderson, que você fez, talvez eu tenha que falar um pouco menos para poder dirigir algum time profissional. Esse que é o grande problema do futebol, sabe? Porque quando você tem independência para poder falar, às vezes tem pessoas que não gostam de ouvir e acham que você vai ser um empecilho para o trabalho delas. Então, é muito simples isso. Eu não sei se a pauta era essa. Não, disse. É legal demais essas suas opiniões. É bacana demais, viu, Edu? Porque você disse tudo, você resumiu o que realmente acontece, né? Bacana demais. Infelizmente, é assim que está girando hoje, né, o mundo do futebol. Ô, Laerte, vamos lá, vamos continuar a resenha aí. Vamos lá. Vou perguntar para o Edu Lima aí. Já são 3 perguntas, hein, cara? Estou até escrevendo para mim não esquecer. Uma delas, eu posso cometer uma gafe aqui, mas eu acho que você estava nesse jogo. Eu acho que tu jogou no Camp Nou, Inter e Barcelona. Eu acredito que sim. Tava, né? Nesse time? Não, esse aí que jogou contra o Barcelona foi uma... Deixa eu lembrar aqui, nós fomos lá em foi um torneio jogado na Espanha. O Juan Gamper, que foi presidente do Barcelona. Isso aí. Nós jogamos lá esse torneio, mas nós jogamos contra o Sochaux e o Barcelona mesmo. Foi o Barcelona. Isso mesmo. Foi uma derrota 2-1, eu acho. Fomos. Aí o Barcelona foi o terceiro e era Sochaux, Barcelona e parece que era o Milan, um negócio desse, né? Mas foi sim. É que já tem muito tempo, o velhinho já não tá... Pô, eu lembro de tudo, né, cara? E a outra pergunta que eu queria fazer contigo é que voltando ao Grenal do século lá, quando entrevistaram o Rubens Minelli falou, pô, o jogo que o Grenal, que o Grêmio mais jogou, o Grêmio perdeu, né? Aí eu lembro que passou um repórter por trás dele e falou assim, pô, mas ali tinha Edu Lima, cara. Aí eu queria saber de ti 2 coisas. Primeiro, como foi o vestiário? Na hora que finalizou ali, que vocês desceram pro vestiário. E eu queria te fazer também uma outra pergunta. Ataque, Maurício, Nilson e Edu Lima. Como que era ali? Como que o Maurício veio para se encaixar ali? Porque o Maurício ele vem depois, né? Ele chega para fazer esse encaixe. Como era jogar nesse triângulo? Maurício, Nilson e Edu? E como é que foi o vestiário lá depois do Grenal do século?
Bom, primeiro é a questão do Minelli. O Minelli foi meu treinador também, né? Eu tive treinador fraco, só treinador que não sabia nada. Tu foi treinado pelo Carpegiani também, não? Carpegiani, Sim. o Minelli, N. Andrade, Evariste de Macedo, Ilstrick, né? Didi Folha Seca, o Vanderlei também foi meu treinador já, mais para agora, mas, poxa, eu peguei muito treinador bom e até injustiça. Carlos Alberto Silva, não pode esquecer nunca, né? Do Carlos Alberto Silva. Pô, tem tanto cara bom aí que eu peguei, e o Minelli foi um desses, né? Em 83, eu tive a oportunidade de ir para Palmeiras, numa troca com o Carlos Alberto Seixas. Eu fui por empréstimo, né? E acabou que eu retornei para o Cruzeiro, e o Carlos Alberto ficou no Cruzeiro também, né? E aí fomos campeões em 84, lá. Mas sensacional o Minelli, né? O Minelli deu uma dura no time, no intervalo lá, né? E o Abel ficou quieto, cara. O Abel ficou quietinho lá, falou: agora volta lá e faz o que vocês não fizeram, faz no segundo tempo o que vocês não fizeram no jogo inteiro. E aí deu aquilo lá, né? Todo mundo sabe, todo mundo curtiu. O nosso time, Laerte, ele tinha, na verdade, 2 ataques poderosos. Ele tinha o que foi considerado o ataque número 1, que era esse que você falou, o Maurício, o Nilson e eu, tá? E ele tinha o segundo ataque, que era o Eider, o Diego Aguirre e o Abel. Por quê? Porque ali a gente estava disputando 3 competições. Né? Sim. No mesmo tempo, disputando 3 competições e viajando muito, né? Para você ter uma ideia, eu com o Maurício, a gente brincava muito nesse ano de 88, de qual dos pontas seria o segundo artilheiro do time. Porque a nossa função era fazer a jogada de linha de fundo e colocar para os nossos camisa 9, né? Mas naquela temporada ali, o Maurício, inclusive, foi uma gozação danada assim, no vestiário, depois do Grenal, porque no lance do segundo gol do Nilson, o Maurício, ele... Mas o Nilson estava impedido ou não? Não estava impedido, não. É aquele negócio, né? Vai recorrer lá na federação. Pô, até hoje aconteceu. Olha só que coisa interessante. Ali, a gente não sabia que ia ser, que a gente iria passar. Mas nós entramos naquele jogo ali, o Maurício com 7 gols e eu com 7 gols. Só aí era 14. E o Nilson fez 13. Ele fez o 14º gol dele ali naquele jogo. Então, era um ataque que estava fazendo gol. E a gente brincava, né? Vamos fazer gol, mas na hora que chegar na linha de fundo, não vamos chutar para o gol, não. E nesse jogo, nesse segundo gol aí do Nilson, o Maurício foi chutar para o gol. Aí ele chegou lá no vestiário falando: você viu, Nilson, que cruzamento lindo que eu dei para você? Eu falei: você deixa de ser coisa. Você chutou no gol e ela não pegou a curva. E deu sorte que o Nilson estava lá no meio da área e colocou a bola para dentro. Pô, e mais lindo então, que o chute do Maurício foi o drible no traçante, né? Porque o traçante era um zagueiro duro, né? E não aliviava. Mas ali você fala no lance dele, o Nenê porque no bateu gol lateral. Isso, e o Maurício dá aquela lateral, finta no traçante. Não, mas não foi o traçante ali. Ali era o Bonamigo por dentro e o Ayrton por fora. E o Maurício pegou a bola por dentro aqui. Depois você repara direito. Tem lá no Lima 11. Vai lá que você vai ver, porque inclusive tem no ângulo de cá. Sim. E também depois depois desse Grenal do século aí, antes tu tinha jogado no Bahia. Né? Sim. Acredito que você tinha jogado no Bahia. Pô, tu conhecia... Fui campeão em 87. Campeão baiano. E tu conhecia todo o time do Bahia? Como é que tu não passou em 88? Como é que a gente não ganha do Bahia, cara? Mas os caras tinham Evaristo, montou ali um esquema. Bobô, Charles, Zé Carlos. Montou um esquema, os meninos assim, muito bem. O Charles bem, o
o Zé Carlos, poxa, fantástico. Paulo Rodrigues dando show. Cara, foi um assim... só não foi mais merecido o título porque não foi pra gente. Eu acho esse título, Agora, até essa perca pro Bahia, eu não fiquei tão triste como o da Cross me bater aquela bola na trave naquele pênalti contra o Olímpia e a gente sair fora. Ali foi triste. Mas contra o Bahia... Foram jogos muito bem jogados. Nós estamos ali mesmo, viu, Laerte? A gente não quer nunca, tem certeza... Pô, o da Cross é meu irmão, cara, sabe? Gosto muito dele. Sim, eu conheci ele depois. Muito joia. Nos ajudou muito em todos os jogos, principalmente fora de campo, com o jeito dele, né? Tranquilo e tudo. E chegou ali e aconteceu. Poderia ter sido eu, né? Poderia ter sido qualquer outro jogador, o próprio Nilson. Eu lembro que naquele jogo do Olímpia lá, nós ficamos... Quer dizer, o Nilson sai o herói do Grenal, certo? E chegou lá no jogo contra o Grêmio, ele perde o pênalti, nós fomos sair do Beira-Rio com ele 3 e pouco da manhã, porque não tinha jeito, o pessoal querendo, cercando o Nilson lá fora, e por ter perdido os pênaltis, né, que perdeu lá no jogo. Mas é uma coisa que não desce na garganta de ninguém, né? A gente não entende, e esse negócio do se a gente classificasse, não, nós não nos classificamos. Tivemos erros ali que não poderíamos ter. O Olímpia tinha um contra-ataque, era basicamente a seleção do Paraguai, muito rápido, o time do Olímpia, um time guerreiro, né? E que, poxa, nós tivemos, engraçado isso, o resultado mais difícil lá no Defensores del Chaco, ganhando com um gol de bicicleta, do Luiz Fernando Rosa Flores. Um gol maravilhoso dele. Poxa, o Eider foi na linha de fundo, cruzou, e a bola passou, ele não perdeu o tempo da bola, deu uma bicicleta, ganhamos o jogo. Né? Inclusive, nesse jogo eu não estava. Eu estava suspenso, né? Eu tinha tomado o cartão contra o Penharol, num jogo que nós contra o Penharol 6-2, tu estava jogando no Beira-Rio com dois gols do Norton. Aí eu tomei o cartão, eu tomei o cartão, foi gol do Eider, gol do Norton. Foi assim, foi um passeio. Foi um jogo também que, viu, Ricardo, igual aquele lá do Palmeiras, né? Foi muito assim, emblemático aquele jogo, porque o Inter teve uma partida que foi fazer em Montevidéu contra a seleção do Uruguai. Jogou no Charrua, que é aquele estádio mais antigo, que foi da Copa do Mundo, foi disputada a Copa do Mundo, um estádio, poxa, acanhadinho. Eu falei, como é que jogar na Copa do Mundo aqui? Não tinha nem alambrado, não tinha nada. E nós jogamos contra a seleção do Uruguai, que era a base do Penharol, né? E aí tinha Rubens Souza, tinha aquela turma toda, Herrera, lateral. Poxa, a seleção do Uruguai era muito boa. E aí, cara, entrou para a história esse jogo também, né? Mas esse jogo do Olímpia mesmo foi, assim, o mesmo sentido, a alegria que nós tivemos no Grenal e do século e no jogo contra o Penharol, né? Nós tivemos tamanha tristeza no jogo contra o Olímpia e também, pode ter certeza disso, no jogo contra o Bahia. Anderson. Oi. Posso fazer 2 perguntas para os dois amigos aí? Colorado aí. Para o Laerte e para o Edu. Edu, você já trabalhou aqui no Brasil com algum técnico estrangeiro? E, Laerte, hoje se fala muito de técnico estrangeiro por causa de Jorge Jesus, Sampaoli, mas vamos dar aqui crédito, né? O Inter é um dos times que sempre trouxe técnicos de fora, né? Uruguai, Argentina e tal, né? Hoje vocês estão com um treinador lá que é argentino, né? E aí, como está sendo? Está gostando do trabalho dele? É diferente? E, Edu, já trabalhou? Você é a favor? Você acha que tem espaço para todo mundo? Ou qual a sua opinião sobre isso? Não, nunca trabalhei a não ser quando eu fui lá para fora. A mentalidade deles é diferente, uma mentalidade de jogo diferente.
mas nunca trabalhei no Brasil com treinadores, não. Eu penso o seguinte, que a partir do momento que o treinador brasileiro tem a oportunidade de trabalhar na Argentina, o treinador de lá também tem um mercado aqui, né? Mas poderia ser melhor. Aí, Ricardo, é aquela coisa, né? A área geográfica do nosso país, ela, puxa, é um negócio incrível. E lá os caras não recebem, né? E eles param o campeonato. Entende? Eles têm uma condição de parar um campeonato, se não rezar a cartilha deles. Porque, na verdade, quem faz o campeonato, alguns organizam, mas quem faz o campeonato são os treinadores e jogadores, certo? Só que aqui no Brasil, o pessoal não tem essa característica de união, né? Fala que tem união, mas é da boca para fora, sabe? Cada um querendo defender o seu, né? E correr atrás do título. Vamos lá. Jorge Jesus estava no Flamengo, conquistou tudo, né? E, de repente, na primeira oportunidade, ele vazou. E aí já começa a indicar jogadores que trabalharam com ele para poder levar junto. Quer tirar ele vai embora, é verdade. Então, essa que é a questão, né? O poder do dinheiro, ele vai sempre falar mais alto que qualquer outra coisa. Eu acho também assim, né? Só falando, né? O Flamengo está atrás de um treinador que parece que é o auxiliar do Guardiola, né? Que ele falou que está pronto, tal. Aí o cara estava indeciso entre vir para o Flamengo e ir para o Braga de Portugal. Meu, para quem conhece um pouco de história, né? E conhece futebol, pô, você pensar entre Braga de Portugal e Flamengo, pô. Flamengo, se esse cara conhece tanto futebol mesmo, né? Como ele diz que conhece, pô, vê Zico, vê Júnior, vê o Brasil, pô, não tinha nem que pensar, né? Mas pelo fato de estar na Europa, ele preferiu o Braga do que o Flamengo, quer dizer... Então, Ricardo, o Turhan, né? O Palmeiras, o Flamengo está atrás. Mas aí entra naquilo que o Edu Lima já comentou, né? Na realidade, você disse tudo. A projeção, o time, em questão de projeção, né? Em questão de ser mais time, eu concordo com você, pelo menos nessa opinião eu estou do seu lado, que o Flamengo é mais time. Mas, porém, qual é a oferta do Braga? Qual é a oferta do Flamengo? É o que o Edu falou, hoje em dia é o dinheiro, né? Sim, é isso que a pessoa, ela olha, ainda mais uma pessoa aí que foi, né? O cargo dele aí é assessor do Guardiola, né? O auxiliar técnico do Guardiola. Até então, é bom, é isso, é aquilo, mas o staff, o status dele, no meu modo de entender, hein? E eu não vou soltar a cornetinha aqui, mas assim, no sentido de falar que ele era o auxiliar do Guardiola, e ele já tem essa fama. E o Flamengo, então, até pensando nesse modo de você falar, ô Ricardo, eu acho que o Flamengo tem condições de trazer um técnico que seja superior a esse que ele está indo buscar atrás. Não estou dizendo que a pessoa não é indicada, enfim, né? Quem sou eu para falar isso? Mas é o que eu estou dizendo, o Flamengo está atrás de uma pessoa que foi auxiliar do Guardiola. O status dele é auxiliar do Guardiola. Exatamente. Né? Não tem nenhum trabalho dele confirmado, ele segue uma cartilha do Guardiola, mas não vai saber se ele vai dar certo. O Edu sabe aí, tem pessoas que são ótimos como auxiliar, mas nunca foi treinador. De repente o treinador não dá certo. Ele é bom para ver jogo, para passar informação, mas para mandar ali, para segurar um vestiário, é diferente. Edu sabe disso. Ainda mais no Flamengo. O Flamengo acho que está caindo numa condição. Não, agora para o Flamengo tem que ser só treinador estrangeiro. Para, gente. É como o Edu falou. Tem muito treinador bom aí, brasileiro, e parado. Aí e deu exemplo de um treinador ótimo. Marcelo Oliveira, tá. Será que, por exemplo, um treinador brasileiro, tipo aí, que tem aí o Dorival Júnior, será que iam dar a mesma carta branca que deram pro Jorge Jesus? Porque o Jorge Jesus, até então, quando veio pro Flamengo, estava na Arábia. Tinha saído do Benfica, estava na Arábia, num time lá, veio o Flamengo, ganhou tudo, como falou o Edu aí, ganhou tudo, e o Benfica entrou de volta. Então, quer dizer, para, gente, ufa, velho.
Sou a favor também de vir técnico estrangeiro, mas peraí. Ah, não, aqui agora eu sou estrangeiro? Para com isso. É aquele negócio, a história que um fez, o outro pode não fazer. Exatamente. Né? Mas não vamos julgar antes. Deixa o cara trabalhar. Deixa, por exemplo, o Cudê lá no Inter, deixa o cara trabalhar. Vamos deixar o cara trabalhar. Agora, o que acontece? Às vezes, o inimigo ele manda o espião na frente. Não, entenda aí o que eu quero falar. Então, o cara é auxiliar do Guardiola. De repente, o interesse do Flamengo pode não ser o auxiliar, mas ele manda o auxiliar na frente para que ele faça o relatório para o Guardiola. Então, esse é um pensamento. Pensamento. Segunda coisa, o Flamengo chegou, como o próprio pessoal do Flamengo falou, chegou num patamar que para cima não tem mais para onde ir. E isso, existe uma conversa nos bastidores que a tendência é o quê? Que caia. Sim. Vai pensando junto comigo aí. Então, não é qualquer um que vai aceitar, e talvez seja por isso, até por uma oferta menor, o cara fique no Braga do que venha para o Flamengo. Tá? Eu acho que a saída do Jesus, ela não foi uma saída psicologicamente positiva para aqueles jogadores que estavam ali na confiança dele. Tá? E para reajustar isso aí, eu acho que vai ser meio complicado, né? Porque ele já tinha o discurso com os jogadores, ele já tinha o grupo na mão. Então, você fica aqui, ó. É o auxiliar do Guardiola, é isso, é aquilo outro. De repente, também tem o quê? Vamos tirar o foco daqui para poder... Vamos tirar o foco de quem a gente quer, né? De verdade, para poder não colocar muita verba nele, porque senão vem outro e cobre a nossa proposta. Então, vamos... Então, tem várias coisas que podem acontecer nesse momento. É um momento que não pode... Eu penso que eles não vão fazer de qualquer maneira, não vão contratar um treinador que não chegue para poder fazer um estardalhaço lá no Rio de Janeiro, né? Na forma positiva. E eles estão pensando, cara. Agora, é muito difícil, porque é aquilo que o Anderson falou. O Jorge Jesus estava nos Emirados. Está vendo como são as coisas? Ele estava nos Emirados. E veio para o Flamengo. E aí surgiu a oportunidade de ir, fez o trabalho que fez, mérito para ele, foi embora, recebeu uma proposta milionária, né? Na casa dele, outra coisa. Vai ficar perto de casa. E agora também, né, Edu? Vamos ver agora como que esses jogadores que foram citados aí, o goleiro Diego Alves é um deles, que parece que o Jorge José pediu, Gerson. Vamos ver como que esses jogadores também vão reagir, né? Fazer corpo mole, forçar um pouco. A gente sabe, né? O jogador brasileiro que não quer forçar uma negociação, eles forçam, né? Uma machuca, não quer jogar. Se começar, aí vai rachar de vez mesmo, Flamengo. Aí concordo com você. Queda livre. Vai ser mesmo. Em questão daquela hora que o Ricardo perguntou ali, referente aos técnicos estrangeiros, o que acontece? O Inter, em 2010, teve uma experiência com o Jorge Fossati. Foi até lá, enfim, depois deu de presente o título da Libertadores para o Celso Roth. Celso Roth. Na hora do fogo é ele que vem. E aí também depois... Mas você lembra? Mas você lembra por que foi? Por que Fossati saiu? Cara, eu não lembro. Eu lembro que teve um atrito ali e no meio do caminho ele saiu. Né? E também teve... e depois... Eu quero saber essa história também. E também aí, depois... Qual foi a história? Teve um atrito com a diretoria do treinador. Eles continuam o cara. Sim, isso mesmo. Aí, depois disso, o Inter teve uma experiência com o Diego Aguirre, que o Edu Lima conhece muito bem, que levou o Inter muito bem até o Tigres ali, aí teve aquele gol contra do Jefferson lá fora, mas quando o Inter demite o Odair, que demitiu erradamente, não era para ter saído,
né? Conhecia bem o Inter, conhecia a base, era um cara que estava dando oportunidade, que poderia dar certo. O Inter demite. Quando o Inter demite, o Inter foi atrás de um gringo, tinha que ter um gringo, porque no Rio Grande do Sul, principalmente no Inter, se o cara for gringo e falar espanhol, ele já chega com ele já chega com o aeroporto lotado, entendeu? Como lá, chegou o Kavenag, não fez nada, Lisandro Lopes, então, quer acalmar a torcida do Inter, traz um gringo, tinha que ser o Kudê. Quem estava quase praticamente acertado com o Inter nessa época era o Sampaoli. O Sampaoli já tinha meio que dado salário e tal, aí, Eduardo Kudê, entendeu? Mas é assim, é como o Edu Lima falou, tem que deixar trabalhar. Não ganhou nenhum Grenal. Se perder mais 2, não fica. Pode fazer um grande trabalho. Se não ganhar Grenal, vai ficar marcado e vai sair, como o Edu Lima falou, os caras não vão deixar trabalhar. Flash, mas fora o Grenal, que tem o Derek pra gente, que é o Grenal é a parte. Tá fazendo um bom trabalho? Vocês, Colorado, estão gostando do Inter jogar? Tá desenvolvendo? É porque o que acontece é o seguinte, o Inter ele é um time na Libertadores, né? E no Campeonato Gaúcho ele está sendo outro. Tudo bem que o gramado tá horrível, o Campeonato Gaúcho está difícil, o time não tá, voltou de uma pandemia, mas o Inter é outro. Hoje ganhou 2-0, 2 gols do Paulo Guerreiro e tal, mas é o Aimoré, então não dá pra gente ter uma base. Tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que ele tem que dar uma olhada mais para a base. A gente tem o Praxedes, que é um baita do meio-campo. Acho que tem que olhar um pouco mais para a base, mas faz um bom trabalho. Se for ver Libertadores, faltou ganhar um Grenal. Na hora que ele ganhar um Grenal, aí vai. Aí é que é o negócio, né? Sabe por quê? Porque o Eduardo Kudê veio, além deve ser competente, o pessoal deve ter, mas é muito amigo do D'Alessandro. E o D'Alessandro é um dos ícones, né, do Internacional há muito tempo e comédia. Bem lembrado. Né? E as coisas elas têm que ser montadas, o quebra-cabeça tem que ser montado. E outra coisa, o Guerreiro, na hora que ele tem que aprender a ver o Jeromel, a ver a defesa do Grêmio, porque ele não faz gol contra o Grêmio. Não consegue jogar contra o Grêmio. Eu falo isso para muita gente que eu conheço do futebol. Talvez a gente ganhe um Grenal o dia que o Renato sair do Grêmio. Porque, cara, a bola não chega no Guerreiro. O Renato, ele neutraliza o meio-campo do Inter de tal maneira que a bola não chega no Paulo Guerreiro. Às vezes a gente fala, o Paulo Guerreiro não faz gol em Grenal. Cara, ele é um espectador no Grenal. Ele fica no meio da zaga e a bola não chega. De jeito nenhum. E, Laerte, você sabe que no Sul, o camisa 9 que fica 3 jogos sem fazer gol, não, já era. A torcida começa a pegar no pé. Talvez não pegue porque mucho, eu que treinei muito bem. Isso aí. O Nico Lopes fez vários gols importantes. Ficou 3, 4 jogos sem fazer gol, outros já pegou no pé, entendeu? E acabou que foi pro Tigres. Mas é como tu falou, lá no Sul a cobrança é muito forte. Se o cara ficar um centroavante, se falar espanhol, ele até dura mais tempo. Agora, se falar português, amigo, ficar 3 jogos sem marcar, já era. Pessoal, é o seguinte, 21h50, essa resenha tá deliciosa. E o WhatsApp também tá bombando. Então, eu vou fazer o seguinte, Giovanni, vamos dar uma pincelada no WhatsApp. E vamos fazer também agora, nesse momento, o sorteio, né? Você dá uma pincelada aí no WhatsApp, a gente faz o sorteio da La Baunilha. A La Baunilha que está sorteando hoje esse meio quilo de bala de coco, sensacional para quem conhece os produtos da La Baunilha, sabe que o quanto é bom os produtos da La Baunilha. Então, essa bala de coco deve ser sensacional. Tá aí o logo da La Baunilha para vocês. Está entrando aí na tela, vocês vão ver daqui a pouquinho. E é simplesmente maravilhoso, né? Os produtos da La Baunilha. Lembrando que a La Baunilha fica lá na rua Joanópolis, 668, na cidade de Jardim, aqui em Campinas.
E o WhatsApp está aí na telinha para vocês, né? O 19-99312-2336. 99312-2336. Vocês entrem em contato lá com a Cristiane e também, se quiserem, por favor, sigam lá no Instagram a página da La Baunilha, @labaunilha_oficial. Lá tem muitas fotos dos produtos deliciosos que a La Baunilha faz lá, né? Essa mão, a Cristiane tem uma mão para fazer as coisas. Quem já experimentou os produtos da La Baunilha sabe que são excelentes. Então, Giovanni, vamos lá. Vamos passar aí, dar uma pincelada no WhatsApp antes do sorteio. Opa, Anderson, vamos lá. O final 0988, o Beto, mandou: boa noite, tô aqui de Londrina ligado em vocês. Ele falou da bola do sorteio, ele falou: essa bola rola perfeita nos gramados londrinenses, tamo junto. Olha aí, grande Beto. Se ganhar, pode ter certeza que nós vamos enviar essa bola aí para Londrina, né? Vai rolar nos gramados aí de Londrina essa bola. Brigadão, viu, Beto? O Celso Fittipaldi, aqui da equipe, mandou: boa noite, estou na escuta. Edu Lima trabalhou com o Abel Braga? Pergunta para ele como é trabalhar com o Abelão, amado na macaca, Celso Fittipaldi. E ele mandou um áudio também aqui. Vamos lá, grande Celção. Celção hoje, como dizem, bateu o faião. o modo interiorano de falar, né? Não tá na nossa equipe hoje, mas sempre tá junto com a gente. Um abração, Celção. Vamos lá ver o áudio do Celção. Ô Anderson, boa noite, meus amigos da Rádio Grigo. Celso Fittipaldi falando. Anderson, eu não consegui participar hoje do programa, mas eu queria fazer um pedido para vocês aí, fazer uma pergunta para o Edu. Se não me falha a memória, o Edu teve a oportunidade de trabalhar com o Abel Braga, Abelão. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre o Abel. É um cara muito querido aqui em Campinas, principalmente, né, do lado da Associação Atlética Ponte Preta. Fala para ele aí, dá uma palhinha para nós sobre Abel Braga, o Abelão. Cara, gente fina, hein? Abel é gente fina. Um abraço, meus amigos. Boa noite. Conseguiu escutar, Edu? Consegui, sim. Consegui. O Abel, ele não foi só meu treinador, não. O Abel, nós jogamos juntos, né? Nós jogamos juntos no Cruzeiro. Quando eu subi para a equipe profissional, o Abel tinha voltado do Paris Saint-Germain, para o Cruzeiro, e era ali, formava a dupla de zaga, a defesa era, vocês conhecem, era Nelinho, Abel, Osíris e Cláudio Mineiro, né? Cláudio Mineiro que jogou no Inter. Então eu peguei esses caras aí, né? E o Abelão virava pro Nelinho e falava assim: tonteia que eu derrubo. Esse que ele tonteia e derruba era eu. Quem batia mais forte, Nelinho ou Edu Lima? Ali era fera, velho. Ali era. Aliás, fez setentinha, foi ontem, 70 anos, o velhinho. Que maravilha. Eu tomei benção dele no primeiro clássico que ele jogou contra. Eu estava com 16, aí cheguei e falei, pô, mano. Tá. E aí a gente vai levando, né, essas coisas da bola. São gostosas demais e eu estou muito feliz de estar batendo esse papo aqui com vocês. Legal. Então a gente só vai fazer esse sorteio rapidinho, Edu, é rapidinho mesmo. Ô Giovanni, vamos só dar uma pincelada então, tem mais alguns aqui, não precisa ler todos não, para não deixar essa galera que participa com a gente aí bacana também, né? Pode ir. Vamos lá, a Marcília mandou boa noite, tudo bem com vocês? Acompanhando a programação aqui de Souzas. O Kaique Fittipaldi também mandou aqui, boa noite, do Lima. E ele perguntou qual a sensação de jogar no Cruzeiro. Aqui o time que já foi grande, mas agora tá na Série B, né? O Cruzeiro é grande. É aquele negócio, né? Você vai plantar o que você vai colher o que você plantou. A gestão anterior não trabalhou direito, aconteceu da queda do time, influencia dentro de campo, sim, um trabalho, porque quando você olha para fora e você vê que não tem confiança em quem está dirigindo, aí a maionese desanda, dá dor de barriga e a gente sabe como é. E aconteceu isso. Agora, jogar no Cruzeiro, você põe Caio, né? É Caio que perguntou? Kaique. Viu, Kaique? Jogar no Cruzeiro, se você sair perguntando para qualquer jogador do futebol brasileiro aí,
qualquer um, ele vai querer jogar no Cruzeiro. Bom demais. Aliás, um abração para o Kaique, que também faz parte aqui da nossa equipe. Um abração para a Marcília, né, que você falou. Isso. Então, ô, Giovanni, vamos fazer assim, ó. Tem todos os nomes de quem participou. Eu estou vendo aqui, vou mandar um abraço para Fabiana, grande Fabiana, sempre ligadinha aqui na resenha. Para Ana Dolenque, também ligadinha. Para o Beto Teixeira, falando que a resenha tá legal, todo mundo elogiando a resenha. A Rosângela também, sempre participando com a gente aqui. Um abraço para todos vocês que participaram aqui hoje do WhatsApp. E a gente, então, vai fazer o seguinte, vamos sortear o meio quilo de bola, Giovanni, de barra de bola. Meio quilo de bola é bom, hein? Meio quilo de bala de coco da La Baunilha, né? A gente vai fazer daquele jeito que a gente sempre faz. Você já separou aí direitinho, Giovanni, o sorteador? Tudo aqui, Anderson. Então, só dá o play. Tô ligando aqui a câmera para você colocar aí na telinha do seu computador aí. Vamos aceitar aqui. Daí você mostra direitinho, que aqui a gente sempre mostra, né? Então agora, o que vai ser sorteado agora, nesse momento, é meio quilo de bala de coco deliciosa da La Baunilha, delícias artesanais. Muito obrigado, Cristiane, muito obrigado ao Ítalo, né? Tá tudo certinho aí? Tudo certinho, Anderson. Pode rufar os tambores aqui? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá, vamos ver quem vai ganhar esse delicioso prêmio que a La Baunilha Delícias Artesanais está oferecendo para você, amigo da Web Rádio. E aí, quem ganhou? Ana Dolenque. Ana Dolenque, parabéns! Ana Dolenque ganhou agora esse meio quilo de bala de coco da La Baunilha Delícias Artesanais. A gente vai estar entrando em contato direitinho com a Ana Dolenque para combinar a entrega aí dessa bala de coco da La Baunilha. Maravilha! Parabéns, Ana Dolenque. Então ganhou essa bala de coco. E agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai começar a se despedir aqui do Edu Lima, né? A gente combinou direitinho o horário com ele. Aliás, Edu, você que manda. Se você falar que quer ficar com a gente até às 11, meia-noite, você que manda aqui. Vamos. Eu vou falar pro... Ô, Giovanni, você, na realidade, você tinha uma pergunta para fazer pro Edu, não tinha? Opa, Anderson, tem sim. Pode fazer. Já se despede. Aliás, Bom, a gente vai fazer o sorteio ainda. Já pode fazer essa pergunta e já ir se despedindo também do Edu. Então, Anderson, primeiramente, então, eu quero agradecer mais essa oportunidade de estar participando aqui da resenha. Agradecer mais uma vez o Edu Lima por ter tirado um pouquinho do tempo para vir aqui dar essa honra, mais uma honra para a nossa rádio. E, de novo, foi uma resenha espetacular. E, Edu, eu queria saber que você já jogou no Cruzeiro, que tem o Atlético, no Vitória com o Bahia, no Flamengo, que tem o Vasco, no Guarani com a Ponte, no Inter, que tem o Grêmio, né? E nesses times que falam que tem uma das maiores rivalidades, qual foi o time, o estado que você mais sentiu a rivalidade, que você achou mais forte a rivalidade? Vamos fazer o seguinte. Você perguntou isso, eu vou falar para você. Você vai ser o primeiro a ir lá no Edu Lima 11, no YouTube, que eu falei lá, tem um post lá, eu falando rivalidade. Eu vou deixar no ar para o pessoal que está escutando aí, e lá no YouTube, eu não vou responder aqui, não. Vai lá. Mas, viu, Giovanni? Eu vou deixar para você ver. E é verdade mesmo. É a maior rivalidade de todos os clássicos que eu já joguei no futebol brasileiro. Tá lá. Edu Lima 11, viu? Valeu? Legal. Beleza. Legal, tá certo. Então, olha aí, galerinha, essa resposta aí, uma pergunta bacana que o Giovanni fez, lá no YouTube, no Edu Lima 11. E eu vou entrar. Na hora que acabar aqui, eu vou entrar, porque eu tô curioso agora para saber. Aliás, antes do Ricardo, do Laerte se despedir, o Edu Lima, você não disputou um derby, né, aqui em Campinas? Você não chegou a jogar derby, né?
Não joguei, cara. Não joguei, sabe por quê? Porque o Guarani estava muito bem e a Ponte não estava bem, né? Por exemplo, Amoroso e Luizão, depois eles jogaram 2 derbys, me parece, né? Mas eu consegui jogar contra a Ponte Preta quando eu tive uma passagem pelo Lousano Paulista, num projeto que foi feito pela empresa que foi patrocinadora do Guarani, né? Que é a Lousano, e aí o presidente do grupo Lousano resolveu ser o presidente do Paulista de Jundiaí, e aí nós tivemos a oportunidade de jogar contra a Ponte Preta lá. Mas o derby eu não tive essa chance de jogar. Legal. Laerte Karnal, grande Laerte, aí de Recife com essa camisa do Colorado Gaúcho, o Inter que, como você disse, venceu hoje o Aimoré por 2-0. Eu assisti a partida do Grêmio com o Novo Hamburgo, realmente um gramado horrível. Impraticável. Horrível. Impraticável praticamente. É horrível. Ô Laerte, vamos se despedindo. Eu agradeço também a sua participação hoje. Que legal. Muito obrigado por fazer parte dessa equipe da Web Rádio Grego. Fique com Deus aí em Recife. Valeu. Né? E, por favor, o Edu Lima está aí para você fazer aquela perguntinha de saideira. Pode se despedir dele também. Muito obrigado, viu, Led? Valeu. Eu estou vendo aqui na TV aqui, Santa Cruz e Náutico. Será que tem gol do Pipico hoje? O Ricardo que gosta dele. Pipico é monstro. Pipico mito. Cara, primeiramente é um privilégio ter falado com o Edu Lima, entendeu? Como eu falei lá no começo, acho que foi o cara que dividiu ali, né? Eu virei muito torcedor do Inter, muito colorado mesmo, vendo você jogar, e é um privilégio. Foi muito interessante conversar contigo hoje, foi muito bom, foi gostoso relembrar, né, aquela Coreia, o meu finado avô que me levava nos estádios. E essa bandeira aqui, cara, tem o autógrafo de vários ídolos do Inter. Eu vou atrás de você para você autografar ela, viu? Pode ficar aí. Um abraço, cara. Muito obrigado. Fica com Deus. Valeu, Laerte. Grande abraço, Colorado aí. Um abraço forte. E outra coisa, vira aquela garrafa lá que o copo já encheu, viu? Tem uma garrafa lá atrás de você, o copo já está cheio. Pô! Ali, BL, viu? Ali eu conheço. Ele e minha cunhada gostam, viu? Jesus. Minha mulher bebe mais que eu, pô. Isso é verdade. Isso é verdade. Cara. O prazer foi meu. Legal demais. Valeu, Edu. Oi, pode falar, Giovanni. Já aproveitando aqui, antes de se despedir, que eu quero fazer uma crítica para a FGF, a Federação de Futebol Gaúcha. Porque, o que adianta, né? Se for do Grêmio, que adianta? Não podia colocar todos os jogos do Grêmio contra o Inter? Que aí ia dar certo. O Edu Lima. Olha, Edu Lima, falando em Grenal aí, tu acredita que eu começo a ficar com medo, cara? Agora eu comecei a ficar com medo, porque se o Grêmio continuar assim, eu faço as contas aqui que em 25 anos eles tiram a nossa hegemonia, que já dura uns 50, cara. Eu comecei a ficar com medo. O Edu Lima, por incrível que pareça, o Giovanni, né, nascido aqui em Campinas, eu, como todos os meus amigos sabem, eu torço para Ponte Preta. O primeiro lugar que ele foi na vida dele, saindo da maternidade, minha esposa fez cesárea, né? Teve alta do hospital, da maternidade. Eu peguei o carro, meu sogro, meu pai, com os carros atrás, fui indo, né? Foi levando no sentido que não era o da minha casa. Minha esposa, onde você vai, Anderson? Calma, né? Cheguei em frente ao majestoso estádio Moisés Lucarelli, peguei ele no colo, falei, bate uma foto. Meu pai bateu, né, a foto, não lembro se foi meu pai, se foi meu sogro. Falei, agora vamos para casa. Mas não deu certo. Ele virou gremista. Eu não entendo o que acontece aqui, que eu quero torcer pro Grêmio. Mas, enfim, faz parte, né? Faz parte, legal. Faz parte. Ô, Ricardo. Oi. Muito obrigado. Mais uma vez essa resenha. Olha, eu vou dar nota acima de 10, eu vou dar nota 11, né? Nota 11, que a camisa dele. A camisa dele. Do Lima, né? Acima de 10, acima do máximo, vamos dizer assim. Muito obrigado, Ricardo, pela sua participação mais uma vez no Resenha.
Fique com Deus aí. Fique à vontade para fazer aí a resenha saideira com o Edu. Cara, eu só tenho que agradecer. Ó, eu tô, agora sim, vou falar que eu tô profissionalmente realizado. Ó. Eu joguei bola com o Edu Lima, eu treinei com ele e debati com ele no ar. Pronto. Edu, prazer conhecer, cara. Além de um ídolo, que a gente, assim, né? Eu já tive vários jogadores que a gente segue, que a gente é ídolo. Aí quando a gente conhece pessoalmente, o cara é um mal danado, não fala com ninguém, é aquela marra toda. Você não, você é essa simpatia aí. Pô, só correspondeu aí aos meus anos de fã aí. Já me inscrevi lá no Edu Lima, lá, já vi o seu vídeo lá que você falou da rivalidade lá. É que você não jogou um derby. É que você não jogou um derby ainda, mas... a minha pergunta ia ser a Giovani, né? Que ele, pô, jogou em Minas, no Atlético e no Cruzeiro. Jogou na Bahia, jogou no Bahia e no Vitória. Pô, Laerte, graças a Deus que não jogou nem no Grêmio, nem na Ponte, né? Meu Deus, então é mais ídolo ainda. Um abraço, Deus abençoe você nessa sua jornada aí. Seu site vai bombar com certeza, porque você é uma pessoa ímpar. Então, você agradou a Cruzeirense e a Atleticano. Baianos dividido. E, pô, o Anderson é um baita interpretando, não tá aí, ó. Aposto bem que não tem como não gostar. E você agora faz parte da nossa equipe aí, você é mais um amigo da Rádio Grigo. Como nós somos seus inscritos lá no Edulinha.11. Tô aqui vendo aqui, ó. Grenal do século, Clássico do século. Tô acompanhando aqui, ó. Obrigadão. E o Grenal do século ele colocou porque eu fui num comentário lá e cobrei ele. Tinha um monte de vídeo lá, eu falei, pô, cadê o Grenal do século, mano? Tá aqui, ó. Foi aí, tá aí, o Nilson aqui ajoelhado e ele chegando para comemorar aqui, ó. Pô, segundo gol. Tá bom demais. Tô vendo aqui. Gente, bom demais. Obrigado. Muito obrigado. Até semana que vem. Beijo a todos. Legal. Edu. Olha, eu é que agradeço demais, Anderson, agradeço, Laerte, agradeço você, Ricardo Giovani, que está aí, né? O Ítalo, né? Dá um abraço no Ítalo para mim. Muito legal participar com vocês. Estou sempre à disposição, né? Às vezes bate uma coisa com a outra, um tempo de conversa assim é muito legal, muito importante. A gente revigora, tem muitas lembranças, tem muito mais lembranças boas e positivas do que qualquer outra coisa. E também Campinas, assim como Porto Alegre, é um marco na minha vida, né? Foram 3 anos passando por Campinas e fazendo muitas amizades. E brevemente, quando acabar toda essa pandemia, né, a gente vai ter oportunidade de retornar e que todos nós aí tenhamos paciência para poder suportar, né, esses dias aí que estão acontecendo, que a gente nunca pensou que fosse passar. Né? Se cuidem, que Deus abençoe vocês aí. Amém. E que a gente esteja junto aí. Foi um prazer passar aqui na Rádio dos Amigos, tá bom? Grande abraço para vocês. Muito Edu, obrigado. eu sempre falo para todos os nossos convidados, no final do programa, que, como você disse, a Rádio dos Amigos. E cada um que passa, como você hoje é o nosso convidado, você hoje, para nós, você é o nosso amigo. A partir de hoje, toda vez que eu tiver como entrar em contato com você, eu vou chamá-lo de amigo. Hoje, para mim, para esse timaço da Rádio Grigo, você é nosso amigo. Né? E também agradecer, porque nós recebemos com a sua participação mais um troféu. Para a gente é um troféu a sua participação aqui nessa resenha gostosa. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu entrei em contato com você, você aceitou de uma maneira tão gentil, tão humilde. Você é craque. Foi nos gramados e é como pessoa. Muito obrigado mesmo, viu, Edu? Bacana demais. Eu vou colocar, antes de você dar o tchau aqui final, eu vou colocar um pedacinho desse hino aqui, ó. Desse hino aqui. Deixa aí. E vou colocar um pedacinho desse daqui também. É isso daí. E o que a gente pode fazer, né, para agradecer a sua participação, é nada mais, nada menos que aplaudir.
Muito obrigado mesmo. Gente, muito obrigado, viu? Demais. Obrigado demais, mesmo. Edu. Foi muito Obrigadão, viu? gostoso aqui. Essas 2 horas assim passaram voando, tá? Conte Exato. comigo sempre. Um abraço. Fica com Fiquem Deus. com Deus aí. Edu, Que obrigado. resenha maravilhosa, essa resenha com Edu Lima. Você, amigo da Web Rádio Grego, então acompanha lá no YouTube, Edu Lima 11, acompanha, vê a resposta aí que ele ficou de dar, né, no sentido de qual o clássico que ele jogou, que é o clássico que ele acha o mais, fugiu a palavra, Giovanni, o mais... Rivalidade. Uma rivalidade, obrigado. Nossa, sumiu a palavra. Legal demais. Então, que resenha gostosa, né? Que resenha maravilhosa. Bom demais. Antes da gente finalizar aqui, então, vamos fazer o sorteio, Giovanni, da bola. Vou pedir para você pegar, antes de colocar você na telinha, de pegar a bola ali. Isso. E vamos mostrar essa bola aqui para... Pera aí, que eu não coloquei ainda. Vamos colocar aqui a imagem do Giovanni. Essa bola topper aí de futebol de campo oficial, uma delícia. Eu só não chutei ela por enquanto assim, né, para dar aquela brincadeira, porque vai estragar a bola no sentido de a gente tem que entregar a bola ela novinha para quem ganhar, ter o privilégio de dar o primeiro chute nela. Muito obrigado, Norba, o Norberto Crispim, né, que ofereceu essa e a outra bola que o senhor Antônio Carlos ganhou no outro sorteio. Obrigado demais, Norba. E eu vou falar uma coisa, hein? Vou divulgar mais uma coisa que o Norba me passou, que agora, para o mês de agosto, que está entrando agora, teremos mais duas bolas que o Norberto vai estar oferecendo para a gente. Então, você que acompanha sempre a resenha dos amigos aí, a partir da próxima resenha, que será no dia 3 de agosto, dia 3 de agosto, se eu não me engano, é na segunda-feira. Na segunda-feira, só confirma para mim, é segunda, né? É segunda-feira. Dia 3 de agosto, segunda-feira, vocês não podem perder. Deixa eu colocar eu aqui na telinha para falar que essa daqui vai ser também uma resenha imperdível aqui na Resenha dos Amigos na Web Rádio Grego, no canal do Grego. A resenha vai ser do trio de arbitragem. Trio de arbitragem. São 3 ex-árbitros, Antônio Rogério Batista do Prado, Rogerinho, Silvio César Talarico e Flávio Rodrigues Guerra. Esses 3 formarão o trio de arbitragem que vai ser muito bacana, São 3 pessoas sensacionais que nós vamos ter o prazer de tê-los aqui na nossa resenha. E você aí, amigo da Web Rádio Grego, do canal do Grego, vão ter o prazer também de ver as histórias que esse trio de arbitragem, Antônio Rogério Batista do Prado, Silvio César Talarico e Flávio Rodrigues Guerra vão nos proporcionar na próxima resenha no dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto, em uma segunda-feira. Então, vamos lá, vamos ver quem que vai ser o grande o grande vencedor, né? O sorteado dessa bola oficial que o Norberto Crispim nos ofereceu. Tá tudo certo aí, Giovanni? Vamos lá. Ricardinho, a bola. Vamos ver. Saudade de quando eu ganhava um sorteio. Eu também. Aí o... Ô, louco! Ao seu Grigoleto! Mito! Ao seu Grigoleto! Eu vou falar uma coisa, saiu para o casal. A bala saiu para dona Ana, que é esposa do Alceu Grigoleto. E como vocês veem aí, é no sorteador, então tá aí, né? O Giovanni colocou aí certinho todos os nomes, foi sorteado. Parabéns a Ana Dolenque pelo meio quilo de balas de coco. Parabéns para o Alceu Grigoleto, também que ganhou agora essa bola. Dois senhores que ganharam, né? Muito bacana. O seu Antônio Carlos na outro sorteio e agora o Alceu Grigoleto. Parabéns. E é assim, ó, é participando que se ganha. É como o Laerte, que era o exímio ganhador, aí a gente colocou aqui na... Se saudade do Laerte ganhava. Ganhava com tudo isso. Pelo menos alguma coisa eu ganhava. Não, mas então, aí você ganhava, o Ricardo se deliciava. Aí nós colocamos você na equipe. Tem família. A Tânia ganhou. O Beto Teixeira, a Rosângela, o Newton, o senhor Antônio Carlos, enfim,
todos esses ganharam, por quê? Porque mandaram as suas mensagens aqui e participaram da resenha. Então, é isso daí. Então, Com certeza que ele vai chutar essa bola agora. Dia 3 de agosto, na próxima segunda-feira, trio de arbitragem. Antônio Rogério Batista. Antônio Batista. Porra, agora deu. O Rogerinho, Antônio Rogério Batista Dobrado. Tá dando nó já, hein? Olha aí, ó. E sou novo, hein, Ricardo? Sou novo ainda, hein? É? Ele tá nervoso com o jogo da Ponte. Ele tá pensando no jogo da Ponte. E Flávio Rodrigues Guerra. Três de uma vez. São 3 os nossos convidados para a próxima resenha. Parabéns, Ana Dolenque, pela meio quilo de bala de coco. Parabéns ao seu Grigoleto pela bola oficial. Agradecer mais uma vez Ricardo Mendonça, Laerte Carnal, ao Giovani, ao Ítalo Ferreira, que ele teve que dar uma ausentadinha aí, né? Teve que sair um pouco antes. Mas muito obrigado. Obrigado a Cristiane da Labaunilha. Mais uma vez, agradecer também os nossos colaboradores, o Gustavo Marques, da Campo Smart, agradecer o Edson Couto, do Colégio Shalom, agradecer a Claudineia, ao Valdinei, da Lega Calçados, agradecer ao Carlos, da Cili Master. Muito obrigado. Obrigado ao Norberto Crispim também por essa bola. Obrigado a você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Obrigado a você, internauta, que acompanhou a nossa resenha pelo canal do Grigo. Muito obrigado. Continuem se prevenindo, continuem se cuidando. Fiquem em casa se puder, se não puder. Aquele procedimento que todos estão cansados de saber, né? Todos já estão cansados de saber como que se faz para você ficar o quão mais distante desse vírus, que é uma coisa muito, muito séria. Muito séria. Volto a falar. Dobre os seus joelhos, faça a oração, que lá de cima ele está olhando para a gente, e ele que vai nos indicar, nos levar a uma vacina através dos cientistas, sim, mas é ele que cuida de tudo, certo? E ele faz a coisa direitinho. E se a gente ter a fé, nós vamos passar por isso, vai acabar logo, né? Que seja em breve, essa vacina vai chegar para a gente. Muito obrigado, fiquem com Deus. Mais uma resenha maravilhosa. Edu Lima, acompanhe lá o canal dele no YouTube, hein? Edu Lima 11. Acompanha, que tem várias histórias bacanas. Vamos fazer esse canal dele crescer também. E aqui também, você que ainda não se inscreveu no canal do Grigo, deixe lá a sua inscrição também no canal do Grigo. Tá joia? Uma ótima noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a segunda-feira, dia 3, se Deus quiser. Tá joia? Vamos lá. Rádio Grigo, a rádio dos amigos.